E após seus pais morrerem em um acidente de carro, uma garota da família Yakuza foi criada por Keiya, um garoto bem mais velho do que ela, que também era da Yakuza. E Isako conta que perdeu seus pais em um acidente de carro quando tinha 5 anos apenas. E após isso, ela é levada até outro lugar, onde será sua nova casa. E a pessoa que a ajudou é o seu avô, Tatsuki Senagaki, o líder da facção Senagaki. Ou seja, ele é um dos Yakuza. E Isako conta que passou a vida sendo uma garota um tanto perigosa, por ter a fama de ser a neta do chefão. E o seu avô diz para ela que Isako será cuidada por aquele homem que está o acompanhando. E ele se apresenta como Keiya Uto, mas a garota apenas o olha e começa a chorar, dizendo que não quer ser cuidada por ele, e pede pela sua mãe e pelo seu pai de volta. Porém Keiya a pega no colo e diz que fará o papel dos dois agora, e ela questiona como ele fará isso, já que ele é muito novo. Então ele responde que pode ser como um irmão mais velho também, e revela que os dois serão uma família, mesmo que não compartilhem do mesmo sangue, e por fim diz que irá protegê-la para sempre. Nisso, Isako o abraça, mas sabe que aquelas palavras foram ditas apenas para a neta do chefão, e não para ela individualmente, mas ainda assim, ela usou aquelas palavras como seu ponto de apoio, e a partir daquele momento, a garota sente que passou a amá-lo. Meu irmão, isso vai dar uma merda. E bem, a cena corta para Isako, mais velha, voltando para casa após dar uma olhada na escola, e seu avô pergunta como foi o anúncio de admissão, e ela diz que passou. Ele então a parabeniza, e diz que os pais dela também devem estar felizes, e após isso, Keiya aparece para saber sobre a admissão, e ao descobrir que ela passou, ele a pega no colo e a parabeniza, mas Isako estranha toda aquela felicidade e pede para ser colocada no chão novamente. Nisso, ele se recorda de quando os dois se conheceram e diz que dá um nó em sua cabeça quando ele se dá conta que ela já está indo para o ensino médio. Afinal de contas, ela é praticamente uma filha para ele e vê-la crescer tão rápido é uma sensação incrível para Keiya, mas a garota olha e implica com ele por achar ela sua filha. Então ele explica que não são pai e filha de sangue. Porém, ele estava fazendo uma analogia. E bem, o seu avô entra na conversa e diz que o colégio de sua neta é muito longe, pois se trata do colégio Otoa, ou seja, é mais ou menos 1 hora de trem para chegar lá, mas Isako diz que escolheu esse colégio justamente por isso, para assim ter uma nova vida de adolescente normal. Afinal, naquela cidade, ela é conhecida como a neta do chefão, e por essa fama, todos se afastam dela, a impedindo de ter amigo, mas agora ela está decidida a mudar, e planeja ter amigos, participar de clubes, do grêmio da escola e o mais importante, ela também quer ter um romance normal. Basicamente, ela quer viver, e Isako sente que precisa encontrar um outro amor, pois se apaixonar por Keiya seria um problema na sua vida, pois ele é um Yakuza. E bem, já no dia seguinte, ela está no colégio. Ao chegar na sala, a garota analisa o ambiente e se pergunta o que deve fazer agora, pois está confusa se fala ou não com alguém. Mas de repente, 2 garotos esbarram nela, a fazendo cair, porém um deles a segura, e quando Isako se vira para agradecer a ajuda, ela se dá conta de que é o próprio Keiya. E bem, eles vão para um lugar reservado, e ela grita com ele, pois quer saber o que um tiozão está fazendo vestido de adolescente colegial, mas ele explica que tem apenas 26 anos, e Isako diz que ele já é velho o bastante. Então Kei explica que ficou preocupado com a segurança dela, afinal de contas, é a primeira vez que ela passa a ficar longe de casa, e por isso ele decidiu estudar com ela. E além disso, ela é a única filha de Tatsuki, e é o seu dever protegê-la. Mas ao ouvir isso, a garota fica ainda mais pistola, e fala para ele apenas levá-la até a estação como antes. No entanto, ele discorda dessa ideia, pois a escola tem muitos perigos também. E o maior exemplo de perigo que ele dá é o fato de que um colégio deve ter muitos garotos, e ele a lembra sobre ele ter dito que queria se relacionar afetivamente com algum garoto. Porém Keiya diz que ela é muito nova para isso, e explica que os homens no geral são os malas, que só pensam com a cabeça de baixo. Portanto, o único sentimento forte que eles poderiam ter por ela é o tesão, muito diferente do amor que ela espera. E ao ouvir isso, Isako fica de cara com o tanto de coisa ruim que ele vem dizendo, mas ele diz que irá protegê-la das garras dos garotos mesmo assim. E ele explica que subornou a escola para poder se matricular no colégio também, mas ela se questiona se o seu avô sabe daquilo, e como Keiya é um homem preparado, ele diz que pediu a permissão dele para fazer isso, e ele deixou. Só que Isako não fica nada feliz com isso, pois não acredita que Tatsuki aceitou fazer uma coisa dessas, e ela o empurra, dizendo que não quer estudar com ele de jeito nenhum, então pede para que ele não se aproxime muito dela enquanto eles estiverem na escola. E bem, a garota volta correndo para a sala, e no caminho começa a se recordar de sua infância, e se lembra que toda vez que tentava falar com seus colegas, elas sempre a ignoravam, até que uma das garotas tomou coragem e perguntou diretamente para Isako se ela era de uma família Yakuza, e diz que seus pais pediram para não terem contato com ela, pois a sua família era muito barra pesada, e por esse motivo, elas não poderiam brincar mais
mais juntas. Nisso, a Isako do presente se vê em confusão mental quanto à sua família, pois ela de fato os enxergam como família, porém muitas outras pessoas os veem como seres perigosos que não deveriam sequer existir. E bem, ela diz que não teria como extravasar os seus sentimentos enquanto Kei estiver por perto, pois ele sabe de toda a sua situação. E quando ela chega na sala, Isako já percebe que os alunos formaram seus grupos, e estranha o fato disso ter ocorrido tão rapidamente. Afinal, ela esteve fora por só alguns minutos. Então, ela dá uma olhada ao redor e volta para sua mesa, pois já até se esqueceu como se faz amigos. E nisso, ela apenas decide fingir que está dormindo, para ver se alguém vai falar com ela. E Keiya contraria o pedido de Isako e vai até sua mesa falar com a garota. Ele questiona se ela não iria fazer amigos e falar com as pessoas, mas ela não responde e só reforça que quer ir longe dela enquanto estiverem na escola, mas ele pede para ela não ser tão formal. Nisso, os dois garotos vão até eles para puxarem assunto e dizem que eles dois parecem ser bem amigos, e um deles comenta que achou Isako uma gracinha. Então Keiya já ativa o seu olhar analítico em cima dos dois marmanjos, mas Isako vê isso como uma chance de ter amigos. Afinal, os garotos falaram com ela sem demonstrar nenhum medo, porém Keiya toma a frente e diz que os dois são amigos sim. E não só isso, ele revela que são amigos de infância, mas Isako ouve isso e fica sem entender nada, e Keiya continua a afastar os garotos, dizendo que ele sabe tudo sobre ela, e vice-versa, pois estão sempre juntos. E após tirar as esperanças deles de terem algo com Isako, Keiya finalmente se apresenta de uma forma mais normal. Ou melhor, ele tenta, afinal ele diz que tem como sua especialidade a tortura, e um dos garotos questiona se ele estaria falando de coisas como cadeira elétrica, porém ele diz que não precisa disso para torturar, apenas uma caneta serviria. Nisso ele vai até a direção deles, perguntando se os garotos querem aprender como torturar alguém usando só uma caneta, mas Isako grita com ele, o mandando parar de assustá-los. Então Keiya diz que só estava brincando, porém ela diz que isso vindo dele não tem graça, até porque o cara de fato é um cara meio maluco. E os garotos ficam lá parados com cara de idiotas, pois não entenderam nada. E bem, a professora finalmente chega na sala, e Isako fica com a maior cara de desgosto, achando que os garotos ficaram com medo dela por causa do seu amigo excêntrico. E para piorar, ela acha que essa fama de que eles seriam esquisitões irá se espalhar por toda a sala logo mais. E bem, a professora inicia dizendo que eles deveriam escolher os representantes de turma, e pede para que levantem a mão quem quer participar. Nisso Isako sente que ser um representante de turma é uma experiência típica de um adolescente comum, e isso certamente atrairia amigos, mas ela fica indecisa em se voluntariar por conta da má reputação que Keiya já a fez ter logo no primeiro dia, fora a sua fobia social, que dificulta ainda mais a sua experiência. E então ele nota que ela está interessada nisso e decide levantar a mão, dizendo que ele e Isako serão os representantes. E ao ouvir isso, ela fica sem entender nada, e os alunos comentam sobre eles serem os escandalosos da sala. Nisso, uma das alunas nota melhor o Keiya e sente que ele é um pouco maduro demais. Na real, o cara é velho mesmo pra estar nessa sala, né? Mas tudo bem. Então, os dois vão à frente da classe, e Isao questiona o que ele está pensando fazendo aquilo, e ele diz que apenas percebeu que ela estava a fim de ser uma das representantes. Nisso, a professora dá a primeira tarefa deles. No caso, seria colocar a turma nos eventos do torneio esportivo. Porém, os alunos acham esse evento uma chatice, e vários já desanimam, pedindo para não participarem. Então, Isao se questiona se deveria dar uma bronca neles, mas quando ela tenta fazer algo, a sua voz não sai. Então, Keiya toma a frente da situação e diz para a classe que eles precisam decidir quem irá participar de cada evento. Mas alguns alunos continuam com cara de desdém, até que ele diz que esses eventos serão uma boa oportunidade para todos se conhecerem melhor e fazerem mais amigos. Então ele olha para uma garota chamada Satonaka e diz que quer aproveitar disso para ser amigo dela, mas a garota fica incrédula, se perguntando como ele já decorou seu nome em tão pouco tempo. Nisso ele diz que já decorou o nome de todos da classe, pois as pessoas gostam de ser reconhecidas, e algo tão simples como decorar o nome já é algo de muito valor. E ao ouvir isso, Isako fica sem entender quem seria Keiya, pois ele está agindo de uma forma desconhecida para ela, e ele continua acertando o nome de todos, e dessa vez ele fala com Morikawa e o chama para jogarem basquete juntos, e diz que o garoto é alto como Michael Jordan, mas o garoto fica sem graça em receber um elogio desses, e diz que a comparação não tem nada a ver. Nisso todos os alunos dão risada e comentam que ele é um bom representante e bem divertido. Já as garotas dizem que ele é um gato, embora seja um pouco esquisito. Ele então olha para Isako e questiona se ela notou como deve agir, porém a garota fica incrédula de como a atuação dele é incrível. Bem, após a aula, Keiya entra no quarto dela e questiona se Isako está passando mal, porém ela pede para ele a deixar e começa a se lamentar por ser péssima em comunicação, mas Keiya tenta a animar, dizendo que todos já sabem disso. E ela então diz que ele é um yakuza de 26 anos que consegue usar bem as palavras, embora não tenha tanto interesse em fazer amizade, já que ela deseja isso e não consegue se comunicar. E ela volta a falar sobre terem chamado
chamado eles de excêntricos, mas Keiya diz que eles nem devem se lembrar mais daquele ocorrido no começo da aula. Porém, Izako diz que ao se lembrar que ele foi o responsável por tudo aquilo, ela fica ainda mais furiosa. E bem, ela então reflete que o único motivo que a impede de ter amigos não é só a sua família. Parte dessa culpa também é dela, por conta da sua má habilidade em socializar. Mas Keiya diz que não vê mal nenhum nela, e diz que Izako se deixa chatear por coisas que nem afetam os outros, além de fazer lista de coisas que ela não consegue fazer. Ou seja, é uma pessoa que pensa muito em cada ação que toma, e para ele, isso é um sinal de que Izako quer apenas entender como ela é verdadeiramente. Ele então deseja que ela tenha dias mais divertidos, e diz que ela irá ser mais corajosa aos poucos, enquanto ela segue esse caminho que se propõe a ajudá-la quando precisar. Nisso ela olha para baixo, se sentindo acolhida, e ele a abraça e a chama de fofa, porém ela fica com vergonha e se afasta. Então ele sai, reforçando que ela é realmente adorável, e Izako fica se lamentando muito por ser criança e sem atitude nenhuma para dar um passo à frente, mas para mudar essa situação, ela decide que irá participar da equipe de vôlei no evento esportivo. Porém, ela nunca jogou vôlei na vida, então pede para seus amigos jogarem com ela, para assim não fazer feio no evento. E um deles diz que ela está se esforçando muito mais do que o necessário. No entanto, ela diz que todo mundo da sua equipe pratica esporte, então ela deveria fazer o mesmo. Afinal, seus colegas querem tentar vencer o evento, e ela quer treinar para conseguir ajudá-los. Nisso, ele joga a bola em seu rosto, e Keiya aparece e o agarra muito puto, dizendo que ele deve jogar a bola mais de boa com ela, para que Izako consiga pegar a bola. Mas nem ela concorda com isso, pois o treino precisa ser difícil, caso contrário, ela não iria aprender nada, então ele decide que jogará a bola para ela. Porém, Izako diz que ele pegará muito leve com isso. Nisso, a garota pede para Luka e Kaoru voltarem a jogar com ela. E quanto ao Keiya, Izako diz que ele falou para ela ser mais corajosa e tentar coisas novas, portanto, ela está seguindo suas dicas. E bem, eles voltam a treinar, e no dia seguinte, a garota já estava na quadra, jogando com seus amigos, mas os alunos notam que ela está com vários hematomas, e Izako diz que estava apenas treinando vôlei em casa antes de jogar, e todos ficam surpresos em ouvir isso, mas Izako acredita que eles estão surpresos com o quão ruim ela era jogando, mesmo tendo treinado tanto. Porém, não foi isso que eles pensaram. Os alunos dizem que ela é muito dedicada, mas ela diz que não chegou a melhorar suas habilidades, e revela que apenas estava querendo não atrapalhar o seu time, para que assim eles tivessem mais chance de vencer. Então seus colegas se olham entre si e admiram muito o altruísmo dela, e dizem que eles deverão ir atrás da medalha de ouro. Então uma das garotas dá a ideia deles se reunirem depois do almoço, e isso a deixa feliz. Porém, Keiya estava de longe, olhando para todo aquele movimento suspeito. E bem, ao retornar para casa, ela monta uma planilha com um plano de treino, e Izako está decidida em dar tudo de si para ganhar aquele evento, pois assim, ela não só terá a validação de seus amigos, mas também a do Keiya, e dessa forma, ela quer ser enxergada como uma garota mais velha, e não como uma criança. Então ela volta a treinar com seus colegas no dia seguinte, e Keiya fica do lado de fora, fumando um cigarro, até que Izako percebe o que ele estava indo fazer, e vai até lá tomar o cigarro da mão dele, até porque fumar em uma escola não é tão apropriado, mas ele diz que não há problema nele fazer isso, pois Keiya já entrou lá na base do suborno. Então ela questiona se ele está de mau humor, e ele diz que ela é quem está muito mais feliz do que o normal. E Izako diz que faz sentido ela estar feliz, pois seu time ganhou o jogo de vôlei. E bem, ela volta para o próximo jogo, e está decidida a ganhar esse também, para assim conquistar a posição de ouro. Mas na primeira jogada dela, a garota já sente seus dedos doendo, e se pergunta se deve falar isso para os seus colegas, porém decide ficar na dela, pois o jogo já estava acabando. Enquanto isso, Keiya fica de longe a observando, e entende o que está acontecendo. Nisso, o time rival saca a bola, jogando na direção dela, e Keiya está olhando. Ela não quer passar vergonha, e já que sua mão está impossibilitada de bater na bola, ela decide a chutar. E assim, ela consegue trazer a vitória para o seu time. Então ela é aplaudida por todos, mas Keiya atira de seu momento de glória para tratar de seu machucado. Nisso, ela pergunta o que ele achou de sua performance no jogo. Então ele responde, meio sem graça, de que ela foi incrível. Porém, o jeito como ele se expressou não foi o suficiente para ela, pois a garota achou que ele não estava impressionado de verdade com o que ela fez. E ele abaixa a cabeça e diz que ela anda muito animada nesses últimos dias. E embora ele fique feliz por Izako, Keiya sente que ela irá acabar ficando independente dele, e isso o entristece um pouco. Mas ela o questiona do que ele está falando exatamente. Então ele sugere que seja aquele mesmo fenômeno que ocorre quando uma criança fica independente de seus pais. E nisso ela fica pensativa e sente que quer se separar dele, mas a sua dependência não a permite. Mas para não o deixar triste, ela diz que só consegue ter aquela dedicação e independência porque ele está ao lado dela, pois ele ainda é o centro de seu mundo. Ele então se escora em suas pernas e se sente aliviado em ouvir aquelas palavras. E ao encará-lo, Izako sente que de fato o ama. E além de não conseguir se separar dele, ela acha que irá se apegar
cada vez mais. E no dia seguinte, já na escola, as novas amigas de Isako se despedem dela, e a garota fica grata por ter a sorte de suas amigas falarem com ela sem medo. E bem, Keiya vai até ela e diz que irá ao banheiro, e então pede para que ela o espere ali, e ela alerta que ele não deveria ficar saindo assim para fumar na escola, mas ele diz que realmente só está indo ao banheiro. E logo quando ele sai, um garoto vai falar com ela e diz que eles se encontraram na reunião de representantes de turma, porém Isako se desculpa, pois não se lembra dele, e o garoto leva numa boa, dizendo que eles nem se falaram direito no dia. Então o garoto se apresenta como Tamaru, um aluno da turma ao lado, e bem, ele questiona se ele está namorando o Keiya, mas a garota fica em choque e diz que eles não têm um caso. Nisso, Tamaru diz que achava isso, pois eles dois sempre andam juntos. Então ela dá aquela mesma desculpa de que os dois são apenas amigos de infância, e ao ouvir que ela não tem namorado, o garoto suspira aliviado, dizendo que isso é uma informação boa de se saber. Então Tamaru pede um Insta de Isako, mas a garota diz que nunca mais entrou na sua conta desde quando fez o cadastro, e ele a questiona de como a garota fala com seus amigos sem o Insta. Nisso ela se lembra que na verdade nem tem amigos, e diz que conversa com sua família pelo Line, e ele então pede o nome dela no Insta para explicar melhor como usar a rede social. Enquanto isso, Keiya aparece do nada e percebe um garoto se aproximando de Isako, e já no trabalho ele entra na sala atirando, e os três caras que estavam lá ficam em choque, perguntando o que ele estava fazendo, mas só conseguem ouvir Keiya falando sobre matar um cara, e eles questionam se seria alguém da facção Kodan, porém ele diz que seria Tamaru, um aluno da turma ao lado, e ele quer matá-lo porque o garoto pegou o Insta de Isako, e os caras ficam com cara de tacho, ao se darem conta de que o problema envolvia Isako de novo, e um deles diz que a garota tá na idade certa de paquerar. Então Keiya aponta a arma para a cabeça do homem e pergunta se ele realmente acha isso, mas como um passe de mágica, o cara muda de ideia na hora, e bem, Keiya se senta novamente e diz que precisa acabar com aquele relacionamento que ainda nem começou, e ao anoitecer, Isako olha para o céu de sua janela e diz se sentir apaixonada por Keiya cada vez mais, e nisso ela recebe uma mensagem de Tamaru, onde o garoto agradece por ela tê-lo adicionado no Insta. Então ela pega o celular, mas logo percebe que nunca mandou uma DM para ninguém antes, então a garota pega o celular e responde que também está feliz por eles serem amigos, porém ela explica que não costuma muito postar fotos por lá, e ele responde para ela ficar tranquilo, pois muitas pessoas usam o Insta sem nem publicar nada. E bem, ele questiona o que ela estava fazendo, e Isako responde que estava adiantando a lição de casa. Nisso Tamaru diz que a garota é muito dedicada e muda de assunto, perguntando qual o prato de comida favorito dela, mas ela fica sem saber o que responder. Ele questiona a música favorita da garota, e Isako aperta o celular forte contra o seu peito, sentindo grata por estar tendo uma conversa normal com um amigo, coisa que ela não imaginava que teria um dia. Então, como ela está muito confortável com ele, Isako sente que deveria se deixar apaixonar por Tamaru, pois assim seria melhor para ela, ao invés de se apaixonar por Keiya. E bem, no dia seguinte, Tamaru vai falar com ela na escola, e quando ele estava prestes a puxar algum assunto, eles são surpreendidos por Keiya, que vai lá estragar a festa dos dois. Nisso, Tamaru pergunta o que ele está fazendo. Ele responde que está apenas limpando os apagadores do quadro, afinal, aquela era a vez dele. Mas Tamaru diz que ele não deveria fazer aquilo no corredor, então Keiya pede desculpas cinicamente, e diz que não conseguiu ver por conta do garoto ser muito baixinho. Nisso, Isako pede para ele parar, mas Keiya vai ainda mais perto do garoto, e questiona o que ele estava falando com ela, mas ele logo se lembra que pode perguntar diretamente para Isako mais tarde. Então Keiya apenas se escolhe em Tamaru, e pede para o garoto se afastar dela, pois se ele fizer isso, ele apresentará outra garota para Tamaru, porém isso já estava dando nos nervos de Isako, e ela separa os dois. Então a garota questiona qual o tipo de menina o que iria apresentar para Tamaru, mas ao fazer isso, ela pensa que deveria parar de gritar, pois ela poderia estar irritando o garoto fazendo aquilo. Então ela apenas pede desculpa pela grosseria do Keiya, mas ele diz que o amigo dela é um cara divertido, portanto não estava zangado, e isso tranquiliza, pois ela achava que Tamaru estava bravo. E bem, quando ela volta para casa, Isako nota que Tamaru posta muitas fotos, além de ter vários amigos. Nisso, seu dedo sem querer vai no botão de curtir, então para tentar esconder isso, Isako aperta várias vezes no botão, para não entregar o que estava stalkeando, mas isso não adiantou muito, pois ele nota isso, e pergunta para Isako do porquê ela ter descurtido a foto dele. Nisso ela se desculpa, e descurtiu sem querer, porém ele diz que tá tudo bem, e revela estar ansioso para ver as fotos dela também, e Isako diz que não sabe exatamente o que postar, então Tamaru sugere que eles saiam para algum lugar, para assim eles tirarem fotos juntos, e ao ouvir isso, Isako começa a viajar, pensando que seria uma boa ideia ela tirar foto com amigos, e Tamaru diz que irá para um karaokê com os amigos na semana que vem, e a chama para ir com eles. Nisso a garota fica encantada, e sente que o karaokê é um típico rolê dos jovens, e seria o rolê ideal para tirar fotos, porém Keiya aparece na hora, e pega o celular da mão dela, então Isako pergunta o que ele está tramando, e ele responde que irá bloquear
naquele contato, e após ela tentar pegar o celular da mão dele diversas vezes, ela acaba caindo em cima de Keia, e eles ficam lá no chão deitados por muito tempo, até que ela se levanta. Então Keia diz a ela que a garota não está pronta para ter nenhum romance, e ela questiona quando estará pronta, e pergunta qual seria o homem ideal para ela. E então ele começa a narrar o par ideal para ela, que é um cara que se formou na faculdade, que tem um bom emprego, além disso tem que ser um homem que a valorize de corpo e alma, e também que tenha muito dinheiro. E ao ouvir isso, ela fica incrédula de como a lista de qualidades principais dele é muito longa, e diz que irá escolher o seu próprio marido por conta própria, pois ela já não é mais uma criancinha que ele pensa que é. E após expulsá-lo de seu quarto, Isako se questiona do porquê ele age assim, mesmo sem a amar de verdade. E bem, ela volta para a DM e diz para Tamaru que vai ao karaokê, e o garoto fica empolgado em saber disso, mas Isako ainda continua se lembrando do que acabou de acontecer entre ela e Keia, e logo vem um sentimento forte em seu peito, porém ela decide apenas virar para o lado e dormir. Enquanto isso, Keia fica na varanda, fumando seu cigarro, e no dia seguinte, Isako decidiu evitar falar ou ver Keia, para assim conseguir encontrar seus amigos no karaokê sem problemas, afinal, ele iria tentar impedi-la, e quando ela chega no local marcado, Tamaru a encontra, e em seguida, outros amigos aparecem também, e Isako nota o quão bem arrumados eles estão, e Tamaru diz que os seus amigos estavam ansiosos para conhecê-la, então eles decidem tirar a primeira foto do dia ali, e enviam uma selfie para todos os amigos. Nisso, uma delas pede para Isako se ela poderia colocar as fotos nos stories, mas a garota fica sem palavras, que elas dizem que irão tirar ainda mais fotos no karaokê, e Isako fica aliviada, pois os amigos de Tamaru são pessoas boas e gentis. Além disso, ela também entende que se ela se divertir no rolê, ele irá tirar o que de seus pensamentos. E bem, chegando na festa, Isako fica sem saber como agir, pois não é acostumada com o ambiente com aquele clima. Então uma das garotas pergunta o que ela quer beber, e ela responde que poderia ser um suco de maçã. Nisso, todos começam a rir e dizem que aquela bebida é a cara dela, mas por dentro Isako sente que não sabe como reagir nessas situações sociais. Então o karaokê finalmente se inicia, e Tamaru vai até ela perguntar se a garota está se divertindo. Então Isako diz que sim, mas revela que nunca esteve em um karaokê com amigos, e isso impressiona Tamaru, pois ele já está acostumado com aquele tipo de evento. Porém Isako diz que na verdade, aquela é a primeira vez dela em um karaokê, e por isso ela não sabe direito o que fazer. E nisso Tamaru tem a ideia deles cantarem a próxima música juntos. E bem, do nada Isako nota uma das garotas fumando um cigarro. Em seguida, uma outra garota tira uma bebida de sua bolsa, deixando Isako ainda mais assustada e se perguntando se era possível levar aquilo para lá. E elas explicam que aquele karaokê nunca confere as bolsas e os pertences deles, então estava tudo liberado. Nisso, uma das amigas oferece bebida para ela, mas Isako recusa. E após alguns minutos de farra, todos os jovens já estão bêbados e a libidinagem começou solta. Isso faz a garota querer ir para casa, então Tamaru percebe isso e tenta pedir para ela não ir, só que nisso ele acaba caindo em cima dela e diz que estava afim de Isako desde quando a viu na primeira vez, e ele então começa a se aproximar do rosto dela, dizendo que por ela ser bem quietinha e obediente, ele achou que conseguiria algo com ela, mas Keia surge bem na hora, e Tamaru vai até ele, dizendo que ele não poderia invadir o local daquele jeito. Então Keia o pega e começa a bater a cabeça do garoto contra a mesa várias vezes, até que Isako pede para ele parar, então ele para, e em seguida vai até ela para levá-la para casa. Mas antes de ir embora, Keia manda todos ficarem quietos e não falarem o que viram ali, a menos que quisessem acabar com aquele garoto. E além desse aviso, ele também dá uma de tiozão e diz que adolescentes como eles não deveriam estar bebendo e nem fumando. Bem, quando eles vão para o carro, Keia questiona se Tamaru fez alguma coisa errada com ela, mas Isako diz que não. Então o motorista segue viagem. Nisso a garota reflete que acabou passando do ponto ao tentar se apaixonar por alguém que não fosse Keia, e isso a deixa para baixo e muito triste. Então ele nota que ela está triste e a abraça, e em seguida afirma que deveria ter batido mais forte no Tamaru, mas ela diz que não e questiona como ele teria achado ela. Então Keia explica que apenas a seguiu pelo GPS, pois ele configurou o celular dela para poder rastreá-la. Afinal de contas, a saída repentina dela o deixou preocupado. E bem, ela nota que acabou sujando a roupa dele com seu batom. Nisso, ele se aproxima mais dela e pergunta por que dela estar usando batom e maquiagem. E Isako diz que apenas achou ser bom usar hoje, pois iria sair com seus amigos. E ele continua encarando. Nisso ela pergunta se ela ficou estranha com maquiagem, mas ele fica sem responder nada, até que Isako o manda parar de encarar. E bem, Keia diz que não se importa mais com quem ela quer namorar. Independente se for alguém formado ou com um bom trabalho, ele afirma que não permitirá que ninguém atire dele. Então os dois voltam a se encarar. E Isako entende que Keia está agindo apenas como seu guardião e diz para ele que irá dormir, pois está muito cansada. E ele então aceita e abre a janela do carro para fumar. Nisso ele fica confuso, sem saber o que fazer a respeito daquela situação. E bem, Isako vai até Keia e o questiona do porquê ter tirado 0
zero na prova e diz que se impressiona com o fato dele ser a mão direita deles, mesmo sendo tão desleixado desse jeito. Porém, ele pega a prova e diz que aquilo não vale nada, afinal ele não entrou naquela escola por suas notas magníficas, portanto, ele não vê razão em ser um bom aluno, mas Isako rebate, dizendo que estudar é o dever de um aluno, e diz que já que ele vai ficar por ali, ele deveria no mínimo se portar como um aluno normal e estudar. E então, ela olha para ele seriamente e diz que eles irão estudar para a prova de recuperação dele, mas Keiya faz uma cara de quem não curtiu nem um pouco a ideia. Nisso, eles vão para uma sala para começar os estudos, e Isako diz para ele perguntar caso tenha alguma dúvida, e Keiya volta a falar sobre como o estudo é inútil, pois ele diz que essas coisas não são usadas no mundo real, e por isso Keiya não vê sentido em se dedicar a estudar essas coisas. Nisso, Isako se decepciona com essas afirmações, e diz que ele fala igual um aluno burro, porém ele acertadamente rebate a ofensa da garota, dizendo que ela é quem foi facilmente manipulada e enganada por Tamaro, e ela diz que ele não deveria estar irritado com aquele dia do karaokê, pois Isako já se desculpou com ele por tê-lo preocupado. E nisso, Keiya diz que se ela realmente estiver arrependida, ela deverá ficar longe de outros garotos por agora. E bem, dois colegas de classe aparecem para dar um oi e ficam felizes por eles estarem estudando, então pedem para se juntar a eles, pois também ficaram de recuperação. E Isako diz não ver problema, até porque estudar com colegas é uma típica experiência de adolescente, e isso a deixa feliz também. E bem, ela tenta puxar assunto com as duas, porém elas a ignoram, tudo para falar com Keiya, e as garotas ficam surpresas com o fato dele estar de recuperação também, pois achavam que ele fosse bom nos estudos, por ter uma aparência de homem maduro, e nisso uma das garotas diz que ele não aparenta ter 16 anos, mas sim 26 anos, então ele diz que elas duas também são garotas muito maduras e sensuais para a idade delas, e elas acham engraçada essa frase, pois ele parecia um tiozão falando, e a garota de cabelo vermelho diz que normalmente as pessoas dizem que ela parece ser uma acompanhante de clube noturno. Nisso, Keiya dá uma zoada, dizendo que ela tem futuro promissor, e a convida para trabalhar no clube dele, e as garotas riem, o chamando de doido, então Isako pensa consigo mesmo que ele tem sorte das pessoas nem cogitarem que um Yakuza estaria na escola, pois se soubessem a real identidade de Keiya, as garotas não o chamariam de doido. Bem, ela pensa que ter o Keiya apenas como colega é o seu desejo, pois assim as coisas não seriam tão difíceis para ela. E bem, a garota loira questiona se Keiya e Isako namoram, mas ele diz que isso jamais seria possível. E ao ouvir isso, Isako sente que ele realmente não nutre sentimentos por ela, e embora ela já soubesse disso, essa foi a primeira vez que ela foi rejeitada na cara, e isso ficou ecoando em sua mente após a garota voltar para casa. Nisso, os servos de sua residência ficam de longe a observando, e reparam que ela está imóvel ali há muito tempo. E bem, naquela mesma noite, em um clube noturno, Keiya deixa o local, mas é parado por uma mulher chamada Kaori, e ela questiona se ele já estaria indo embora, e ele diz que está ali apenas fazendo rondas, mas ela pede para ele ficar um pouco mais, afinal, fazia tempo que eles não se viam, e ele então diz que estavam deixando apenas um pouco de sangue novo por ali. Porém, antes que pudesse continuar falando, Kaori vai até Keiya e o beija, e ele diz que realmente precisa ir, por conta de ter aula amanhã. E bem, o motorista de Keiya fica se perguntando do porquê ele ter priorizado a aula ao invés de ficar com a gerente lindona daquele clube. Ele então olha para uma ferida com sangue em seu dedo, e se lembra de Isako, e então diz que irá priorizar a mulher mais importante para ele. Nisso, ele chega em casa e vai falar com Isako, que por sinal ainda está parada no mesmo lugar de antes, e então ele questiona que horas são. Porém, ao se levantar, ela cai e dá de cara no chão, e Keiya a levanta e pergunta se a garota está bem. Nisso, ela nota que Keiya está com um perfume doce, e questiona o que seria aquilo. Ele então acaba soltando a informação de que o perfume de Kaori teria ficado impregnado em sua roupa sem ele querer. E quando Isako ouve isso, ela fica furiosa e pede para ele a soltar. Nisso, Keiya pergunta se ela está brava com ele por ele não estar estudando para as provas, mas aí que a garota quase tem um treco, por achar ele lerdo demais por ter tido essa conclusão. Mas ainda assim, para não levantar suspeitas, ela diz que está brava por esse motivo mesmo. Porém, Keiya diz que se for esse o problema, ele irá estudar mais para não deixá-la zangada. E bem, eles vão para a sala de estudar, e Isako nota que após muito tempo, Keiya continuava na mesma questão. Ele diz que talvez precise de uma recompensa para motivá-lo, e pergunta se ela poderia dar algo para ele. Nisso, ela vai e busca café, mas ao retornar para a sala, a garota encontra dormindo, em cima da mesa. E na tentativa de acordá-lo, Isako se enfurece e acaba puxando-o demais, fazendo com que Keiya caísse no chão, e ainda assim, o cara não acorda. Nisso, ela passa a se questionar se ele ainda está vivo mesmo, e vai até seu peito para conferir se o coração estava batendo. E então, ela suspira aliviada por ele estar vivo. Isako passa a observá-lo, e diz que há muito tempo não o via dormindo. E bem, ela se lembra das frases obsessoras do garoto, quando ele diz que ninguém pode tirá-lo dele, e ela o chama de bobo mentalmente. E bem, eles dormem juntos, e no dia seguinte, ele acorda e passa a mão no rosto de Isako, fazendo-o acordar também. Porém, ela toma um susto por ter dormido ao lado dele, e vai para o seu quarto se arrumar para a escola. Enquanto ela
estava seu uniforme, ela se lembra que dormiu nos braços de Keia do nada, e isso a deixa envergonhada. E bem, quando ela chega na sala, ele já havia feito o café da manhã, e a garota nota que Keia estava agindo normalmente, mesmo com tudo que havia acontecido na noite anterior. Então ele chama a atenção dela, e diz que irá começar a estudar pra valer a partir daquele dia. E já na aula, ele demonstra que estava falando sério, ao consultar o professor para sanar suas dúvidas. E Isako fica sem entender o porquê dele estar tão empenhado do nada. E bem, ele vai até Isako e pergunta algo relacionado aos estudos, mesmo enquanto a garota estava tomando banho. E por fim, todo esse empenho fez com que Keia passasse em todas as provas, e Isako fica sem palavras, e apenas dá os seus parabéns para ele, e diz que ele realmente se sai bem nos estudos quando quer. E nisso, ele a lembra que Isako estava devendo uma recompensa para ele, e ela fica se questionando que tipo de coisa ele iria pedir, e ele diz que quer beijá-la. E nesse momento, um silêncio matador toma conta do ambiente, e Isako pergunta se ouviu certo, e questiona o porquê dele pedir isso, e ele diz que apenas quer, e ela fica sem entender nada, pois ele disse que não namoraria ela de jeito nenhum há um tempo atrás, além de agir sempre como um pai, e nisso ela sente que aquilo tudo não faz sentido, e ela diz que não dá pra fazer isso, e que diz que pensará em outra recompensa, e a deixa sozinha, porém logo em seguida ele volta, e diz que já pensou em outra coisa. Ele diz que no domingo gostaria de passar o dia todo com ela, e bem, ele volta a fazer suas tarefas, e a garota passa a noite em claro, tentando entender o que Kei estaria pensando com aquele pedido, e no dia seguinte, ele a chama para irem a um zoológico, e isso deixa Isako empolgada, pois fazia tempo que a garota não ia para um zoológico, e ela se lembra que os dois já tinham passado lá há um tempo, e Kei explica que já se passaram 8 anos desde que foram lá pela última vez, e ao chegarem na área dos tigres, ele comenta que Isako está bem mais corajosa agora, pois da última vez que ela foi, ela ficou chorando e se tremendo de medo dos tigres, mas ela diz que era criança, e bem, Isako se dá conta de que só está ali para pagar a recompensa de Keia, mas se questiona se conseguiria agir normalmente o dia todo, e então ela pergunta o porquê dele ter escolhido levá-la a um zoológico, e Keia diz que é por conta dela gostar de animais. Além disso, ele se lembrou que a garota ficou feliz quando estava lá há 8 anos atrás, portanto, ele deveria deixá-la contente de novo. Então ele pega o mapa do zoológico e pergunta qual animal ela gostaria de ver, e Isako diz que quer ver os koalas. Nisso, Keia pega na mão dela e os dois vão até a área dos koalas, porém ao chegar lá, Isako sente que subestimou demais a popularidade desses animais, e Keia a levanta no alto, para ela conseguir ver melhor os animais. Porém, ela diz que ele tá fazendo uma cena, e um garotinho olha estranho para ela, e Isako pede para ser colocada no chão. E bem, após irem embora, ela comenta sobre o constrangimento e faz com que Keia se desculpe. E bem, eles continuam caminhando, e de mãos separadas, e nisso ela sente vontade de segurar a mão dele novamente, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, ele para repentinamente, e diz que eles chegaram até a área interativa do zoológico, e pergunta se Isako quer ir lá. Então a garota responde que sim, e Keia percebe que ela está com o rosto muito vermelho, porém ela dá a desculpa de que o dia está bem quente, e eles continuam o passeio, e Isako sente que está se empolgando demais com tudo aquilo, e começa a tirar muitas fotos. Nisso Keia comenta que ela está bem animada, e a garota explica que só está tirando aquelas fotos todas por ter achado o coelho muito fofo, mas em sua mente, ela havia achado Keia muito mais fofo segurando o coelho. E bem, ele diz que aquele coelho lembra muito ela, por conta de ser branquinho e bem bonito. Além disso, ele também tem o mesmo olhar assustador dela. E então, o coelho chuta o rosto de Keia, e isso o deixa bravo. Mas Isako manda ele parar com aquilo, e após isso, eles vão comer algo que ele havia preparado antes. E Isako nota todo o capricho que ele teve. Isso Keia explica que eles não saíam juntos há muito tempo, e por isso acabou se empolgando enquanto preparava a comida. Então Isako decide tirar uma foto daquele momento, antes de Keia montar os pratos, mas ao olhar a foto dele segurando o coelho, ela acaba se perdendo em seus pensamentos. Nisso ele se pergunta se ela está vendo algo erótico. Afinal, a garota está sorrindo sozinha, mas ela diz que não, e tira a foto. Bem, enquanto eles comem, Isako diz que se divertiu muito aquele dia, que passou com Keia, e diz que ele manda muito bem nos afazeres domésticos, e ele responde que não é o pai substituir dela à toa. Nisso, ela volta a perceber o olhar protetor dele, porém ela continua confusa quanto a isso, e pensa que nenhum pai pediria para beijar a sua filha. Mas ao olhar para o lado, ela nota uma família tirando uma foto e se beijando. Então ela percebe que dá para uma pessoa beijar a outra sem ter um amor romântico envolvido. E Isako acredita que Keia a enxerga dessa forma. E bem, após isso, eles saem do zoológico, e ele se lamenta por não ter conseguido ver todos os animais. Enquanto isso, ela já estava em seu limite, e ao olhar os pés vermelhos de Isako, Keia nota que a garota havia andado muito mais do que ela aguentava. E ele pede desculpa por não ter percebido isso antes, mas ela diz que ele não tem culpa, pois ela nunca havia andado tanto com aquele sapato.
sapatos. Nisso ele pega alguns curativos e diz que cuidará dela, mas Isako responde que consegue fazer aquilo sozinha, porém ele insiste, então ela nota que ele aparenta estar bravo com ela e diz que só usou aqueles sapatos por ter ficado com vontade de andar com eles naquele dia, e que diz que ela estava linda. Nisso ela se lembra que havia passado dias escolhendo sua roupa e chapéu, além de ter treinado para enrolar o seu cabelo e fazer uma boa maquiagem, tudo isso para que recebesse um elogio dele. E ao perceber que havia conseguido o que queria, ela começa a chorar de emoção e que questiona se ela estaria com dor. Ela responde que sim, mas diz que está bem. Então ele segura sua mão e fala que caso ela não consiga andar, ele poderia carregá-la, mas Isako diz que isso seria muito constrangedor. E bem, no caminho de volta para casa, Isako sente que o clima está meio constrangedor entre eles agora, e que pede desculpas para ela e diz que realmente foi esquisito o que ele havia dito naquele outro dia, mas ela diz que está tudo bem, afinal ele sempre é esquisito, e que explica que já beijou muito e diz que sempre considerou isso como algo que ocorre junto ao coito. E ao ouvir isso, Isako solta a mão dele e volta a chamá-lo de cafajeste, mas ele diz que aquela foi a primeira vez que ele quis beijar por beijar, sem intenções maliciosas envolvidas, e ele diz que gostaria de entender o que aquele sentimento é e pede para que Isako o ensine. Nisso, ela pergunta se Keiya ainda quer beijá-la, e ele diz que não fará isso caso ela não queira, e ela diz que não vê problema nisso, mas em sua mente, ela sabe que aquela coisa é uma decisão sem volta. E Keiya toca o rosto de Isako e pergunta novamente se pode beijá-la, mas ao tocar os lábios dela, a garota se intimida e sai correndo, e se sente envergonhada por ter dito que queria beijá-lo. E na correria, ela diz seu chapéu cair no chão, e Keiya se abaixa para pegá-lo. Nisso, ele nota um homem estranho encarando pelas costas. Em seguida, o cara saca uma arma e mira em Keiya. Eu sentir uma sensação estranha no ar, Isako decide voltar e dá de cara com Keiya nocauteando o indivíduo e pegando sua arma. Porém, ela nota que ele se feriu durante a luta e vai até ele ver se ele está bem, mas ele diz que foi só um arranhão e volta a falar no telefone, pedindo que mandassem um carro para lá. E bem, após isso, ela nota que quase nunca vê o Keiya daquele jeito, pois ele sempre evita mostrar isso para Isako. Então ele aparece, e ao chegar perto dela, Keiya cai sentindo dor, e quando todos vão para ajudá-lo, ele apenas faz um sinal positivo com a mão e diz que só estava brincando com ela. Isako então senta a porrada nele e diz que ficou preocupada de verdade. Nisso ele se desculpa e fala que só estava tentando deixar o clima mais leve. E bem, ela muda de assunto e diz para Keiya esquecer o que ela havia dito naquele momento, e nisso ela começa a pensar consigo mesmo que ele não é uma opção e tenta forçar essa ideia em sua cabeça, de um jeito ou de outro, e se lembra também que só está estudando longe de casa justamente para esquecê-lo e não ter a família Yakuza influenciando sua vida. Nisso ela se lembra de Keiya na escola, perguntando para Isako o que eles deveriam fazer, pois precisavam de mais 2 pessoas para formar o grupo da excursão. E então ele começa a ficar todo bobo, imaginando como seria passar 3 dias e 2 noites com ela na praia, e ele questiona o que Isako acha disso, e ela responde que vai ser uma excursão divertida mesmo. E nisso, uma colega de classe chama ela para entrar em seu grupo, e Isako pergunta se não vê problema, e ela diz que não. Então Isako fica toda boba por terem a chamada, e suas colegas combinam delas irem comprar roupas de banho juntas. E bem, dentro do ônibus, Keiya comenta sobre o mar estar bonito, e ela olha a paisagem admirada, e chegando na praia, eles são avisados que comerão apenas o que pegarem no mar. Nisso todos se empolgam e pescam vários peixes, e Keiya aproveita para se mostrar e corta um peixe com maestria, deixando todos de boca aberta. Enquanto isso, um colega vai até Isako para entregar outros vegetais que havia pegado, mas logo nota a garota com problemas, e ela explica que chora com muita facilidade quando corta cebolas. Então ele usa a manga de sua blusa para secar as lágrimas dela, porém uma faca voa do nada na direção deles, e Keiya pede desculpa e diz que o objeto escorregou de sua mão acidentalmente. Nisso ele diz que estão sem tempo, portanto deveriam trabalhar mais depressa, mas ao ouvir isso, Isako fica imaginando o estrago que ele teria feito caso a faca o acertasse. Em seguida, Keiya bufa, como se estivesse bravo com algo. Bem, ao cair da noite, o grupo de Isako comenta sobre terem tido um dia divertido, e dizem que Keiya é muito bom em cortar peixes. Nisso, uma delas diz que o namorado de Isako é um cara muito prendado, e ao ouvir isso, ela diz que eles não estão namorando. Então a garota diz que se confundiu, pois eles sempre estão andando juntos. E Ando diz que além disso, Keiya também vive rejeitando outras garotas que pedem para sair com ele. Então Isako demonstra surpresa ao ficar sabendo disso, pois ela não tinha ideia de que pediam para sair com Keiya. Nisso, a garota ao lado dela diz que irá aproveitar para tentar sair com ele também, já que eles dois não namoram, mas Isako responde que essa não é uma boa ideia. Então a garota pergunta se ela ficou com ciúmes, mas Isako diz que está apenas pensando nela. Nisso, uma das garotas comenta que esqueceu o celular no vestiário e diz que vão lá procurar. Então Ando decide ir junto com sua amiga, e Isako diz que já deu o toque de recolher e aconselha elas a irem falar com algum professor, mas Ando explica que se elas se apressarem, ninguém irá descobrir, e arrasta
Izako junto com elas também. Nisso a garota fica empolgada, pois acredita que fazer coisas proibidas com as amigas é muito coisa de jovem. E bem, ao chegarem lá, elas se lembram que estão no horário do banho dos garotos, porém Ando entra mesmo assim e diz que provavelmente eles já terminaram, e ao abrir a porta, ela confirma que o local está de fato vazio, mas ainda assim, Izako fica preocupada de ser pega por um professor. Em sua mente, ela clama para as garotas acharem logo o celular, porém verbalmente, ela demonstra estar despreocupada e diz que irá procurar o celular em outro lado do vestiário. Quando chegar lá, Keia sai do banho bem na hora e os dois se encaram confusos, principalmente ele, afinal, nem era para ela estar ali. E bem, as garotas vão até lá e dizem que acharam o celular, então Izako esconde o Keia rapidamente, para as garotas não vê-lo. Nisso elas perguntam se está tudo bem. Ela responde que sim, e diz que elas poderiam ir embora e deixá-la por ali. Porém, elas não entendem nada, e diz que Izako está estranha. Nisso ela tenta dar uma desculpa, mas as garotas não entendem de nada, e apenas a manda ser rápida, para não ser pega por algum professor. E após elas irem embora, Keia aparece, e Izako pergunta o que ele estava fazendo, e ele responde que só estava tomando banho, porém ela estranha o fato de ele estar tomando banho tão tarde, e Keia explica que não acha uma boa ideia ele tomar banho junto com seus colegas, por conta de suas tatuagens. Nisso ela se lembra que ele possui aquelas tatuagens da Yakuza, e pergunta se os professores também sabem da sua identidade. Ele diz que apenas o diretor sabe, e então ela o manda se vestir logo, pois se alguém aparecer por ali, ele será desmascarado. E enquanto se troca, Keia elogia o Misoshiro que ela fez, e diz que ficou uma delícia, mas ela explica que só conseguiu fazer aquilo por conta de Miruyama ter ela ajudado, e ela diz que ele deixou bem claro a sua paixão por cozinhar. E então, ela logo se lembra daquele incidente da faca, e diz que aquela brincadeira não teve a menor graça, e ele diz que deveria tê-la apunhalado de uma vez. Nisso, ela o manda não ser mais tão exagerado, e Kei explica que não deve ser leviano, pois ela se deixa levar demais pelas pessoas, mas Izako tenta contestá-lo, porém ele afirma que ela concorda com ele, e pergunta se ela lembra do que havia dito esses dias. Nisso, ela se recorda que ia deixá-lo a beijar, e Kei diz para Izako que ela não toma decisões por conta própria, pois em um momento ela diz que não beijaria, em outro ela diz que sim, então ela pede desculpas e diz que fez mal em falar com ele sem pensar direito. Mas ela o lembra sobre que ia ter muitas garotas em sua cola e reflete sobre ela não poder ser como as namoradas dele. Nisso ela explica para ele que quando crescer ela quer sair da família para ter um romance normal e se casar. Ela conta que ficou com muito medo do que presenciou aquele dia em que Keia brigou com aquele homem desconhecido, pois para ela Keia poderia ser morto a qualquer momento. E embora ela tenha convivido com ele por muitos anos, Izako diz que não era capaz de entender a vida dele completamente. Em sua mente, ela volta a dizer que o ama, mas as palavras expressam o contrário. Ela diz que não pode beijá-lo tão facilmente, pois se fizer isso, será difícil desapegar dele. E ao se lembrar do que ele havia dito, ao pegar o cabelo dela, Izako tenta indagar os sentimentos dele, perguntando se ele a ama, porém as palavras não saem, e Keia se desculpa por tê-la assustado naquele dia, e tenta acalmá-la, dizendo que é forte como um touro, portanto ninguém conseguiria matá-lo facilmente, e diz que estará sempre ao lado dela. E bem, eles começam a ouvir algumas vozes, e Keia diz que agora é o horário dos banhos dos professores. Nisso ela fica preocupada e pergunta o que eles deveriam fazer. E assim, os professores entram e os dois se escondem no banheiro. E Izako volta a se lembrar o quão difícil é ela ter um relacionamento com Keia, pois eles têm o mundo do crime. E além disso, ela não se sente preparada para ficar ao lado dele, e nem sabe o que fazer para alcançar esse preparo. A única coisa que ela acha que pode fazer é continuar amando ele. E bem, os dois aproveitam o momento de distração dos professores e saem de fininho. E ela se despede dele, dizendo que está indo para o seu quarto. Porém, Keia continua a encarando e se lembra sobre ela ter perguntado se ele a ama. Nisso ele apenas responde um boa noite para Izako, e os dois seguem para os seus quartos. E após isso, ela vai para a praia com sua amiga, e Izako deixa claro que não sabe nadar. Enquanto isso, Keia é paquerado pela professora. Ela diz que ele tem um belo peitoral, e ele responde que ela também é muito bonita. Porém, a professora diz que ele não teria como saber, pois nunca a viu sem aquilo. Nisso, ele a puxa para perto e pede para confirmar essa informação, mas de repente, Izako aparece e o chama de tiozão safado, e Keia tenta desconversar, dizendo que só tem 16 anos. E bem, ela o manda se comportar melhor e respeitar mais os professores, e ele pergunta se ela está com ciúmes, então Izako diz que não. Nisso, ele se levanta e fecha o casaco dela, dizendo que ela não deveria tirá-lo, porém Izako diz que não é ele quem decide isso, e Keia muda de assunto, e chama ela para entrar na água, e por ela não saber nadar, ele diz que irá pegar uma boia para Izako, e nesse momento, ela nota que aquele homem de antes estava lá de novo, o observando, mas a mente dela entra em negação, e Izako diz para si mesmo que muita gente usa moletom, então poderia ser uma outra pessoa aleatória. E bem, Keia retorna com a boia e a leva para a água. Nisso os dois se divertem, jogando água um no outro, e as amigas de Izako ficam de longe olhando os dois e se perguntam por que eles não namoram
tão logo. E após isso, eles vão brincar de bater em uma melancia às cegas, mas Isako continua preocupada com aquele homem suspeito que ela viu antes, e quando de repente ela o vê outra vez, mas agora ele está rondando o Keiya, e assim ela descobre que o cara de fato estava atrás dele. E bem, Keiya se afasta para fumar um cigarro, e o suspeito já começa a se aproximar. Nisso Isako aparece e quebra uma melancia na cabeça do cara, e pergunta se Keiya está bem. Ele diz que sim, porém demonstra estar confuso com aquela cena que viu, e explica que aquele homem que ela pegou estava o seguindo, e ele diz que aquele homem era um dos Yakuza também, e Keiya o trouxe como seu guarda-costas. Afinal, depois do que aconteceu, ele achou melhor ter proteção sempre, e nisso o homem acorda, e diz que estava lá para relatar que não viu ninguém suspeito. Então Isako tenta se desculpar, mas Keiya interrompe, e diz que só não avisou ela antes para não deixá-la preocupada. Nisso ela vai até o homem e se desculpa por aquilo, mas ele diz que está tudo bem, e Keiya diz que o vôlei certamente ajudou na boa mira que Isako tem. E bem, ele dispensa o segurança e dá o seu chinelo para ela usar, e em seguida a acaricia, pois se sentiu grato por Isako estar tentando protegê-lo. E bem, eles retornam para a praia, e as amigas dela questionam aonde Isako estava, e dizem que ela perdeu a quebra de melancias, e comentam também que uma das melancias teria sumido misteriosamente, e Isako já mete o migué, demonstrando um espanto ao ouvir isso. E bem, ela volta a pensar sobre o que fez, e sente que foi muito ousada, porém explica que o seu corpo se moveu sozinho para protegê-lo. E bem, a amiga dela reclama que acabou o protetor solar, e Isako diz que tem e iria buscá-lo, e quando ela estava distante, dois homens aparecem e perguntam se ela é a neta da facção Senazaki. Enquanto isso, Keiya percebe que Isako sumiu e pergunta por ela. Nisso, uma das colegas de seu grupo diz que ela foi pegar o protetor solar, mas ainda não teria voltado, e isso já desperta a desconfiança dele. E ao chegar no local onde ela estaria, Keiya encontra apenas o protetor solar jogado no chão, e sua segurança comenta que dois caras que pareciam da facção Kodan estavam se dirigindo ao estacionamento, e nisso Keiya pergunta se eles deixou ir. Ele responde que sim, afinal, o cara estava apenas para fazer a segurança dele, porém Keiya se enfurece e o chama de inútil, mas ao sair para fora, ele reflete um pouco mais, e chegou na conclusão de que o inútil é na verdade ele. E bem, já no carro, Isako é amordaçada pelos homens, e eles então planejam ligar para Keiya, após chegarem no cativeiro. E após ser sequestrada no último episódio, Isako acorda no carro e com as mãos amarradas. Nisso ela fica se perguntando aonde está, e inicialmente demonstra não se lembrar de muita coisa, até que aos poucos ela vai se lembrando que foi raptada quando foi buscar o protetor solar. Então Isako fica na dúvida sobre o que aconteceria com ela a partir dali. Nisso, um dos sequestradores diz que se o líder da facção deles descobrir esse ato que estão fazendo, certamente dariam início a uma guerra. Porém, outro sequestrador diz que ele não ficará sabendo disso, e diz que Uto com certeza irá encobri-los. Afinal, o chefão não iria gostar nem um pouco de saber que Uto deixou algo assim acontecer. E ele finaliza dizendo que o alvo que eles estão atrás é o próprio Uto. Porém, o homem comenta que dar início a uma guerra também seria muito divertido. E ao ouvir isso, Isako se sente apavorada com a situação, mas Keiya já estava na cola dos sequestradores, e uma perseguição se inicia. Nisso, ele prepara sua arma e pede para o motorista emparelhar o carro deles com o do alvo, e assim ele faz. E ao abaixar o vidro, o sequestrador pergunta se ele teria algo a dizer, e o comparsa do sequestrador diz que Keiya está falando algo para eles, mas ele mantém o vidro fechado, e o sequestrador vai para o banco de trás, com Isako. Enquanto isso, Keiya manda o homem parar o carro, mas ele diz que está sem tempo para fazer isso. Nisso, Keiya mira a arma para sua cabeça, e o sequestrador diz que se ele o acertar, causará um acidente. E bem, ele mira na porta do carro e atira, fazendo com que a porta voe pela estrada. Porém, o sequestrador volta a dizer que ele está colocando Isako em perigo, pois se a gasolina entrar em ignição, o carro todo vai pelos ares. Então ele vai conferir a garota, e o sequestrador já estava com ela, e ele ameaça matá-la, caso Keiya não obedeça todas as ordens dele. Porém, o que deixa ele extremamente irritado é o fato do homem estar muito próximo de Isako, e Keiya manda ele se afastar de perto dela imediatamente. E bem, a viagem continua, até que Isako, por conta própria, decide reagir e dá uma cabeçada no sequestrador, fazendo com que ele fique desarmado. Então, Keiya aproveita esse momento e já invade o carro, chutando o rosto do sequestrador. Nisso, o motorista se distrai para olhá-lo e acaba despencando da estrada, e Keiya salva Isako e volta para a superfície com a garota em segurança, e ela pergunta se Keiya está bem, e ele diz que sim, afinal, ele é duro na queda. Mas mesmo assim, Isako diz que ele agiu de forma imprudente e perigosa, e quanto aos sequestradores, eles ficam lá se afogando por não saberem nadar, e após isso ele recebe uma ligação,
e diz que deixará o restante da situação por conta de outra pessoa, e desliga o telefone. Nisso ele nota Isako pensativa na margem da praia, e decide ir até ela, abraçá-la, e ele diz que a garota correu perigo por sua falta de atenção, mas ainda assim, ela demonstrava estar mais preocupada com ele do que com ela própria. E bem, Isako diz que não sentiu medo naquele momento, então várias lembranças de situações de risco começam a vir em sua mente, e ela pensa que a única preocupação que tem é que Keiya fique seguro. Nisso, ela o abraça e chora, dizendo que não quer que ele morra, e Keiya se desculpa por andar brigando com ela ultimamente. E após a garota se recompor, Isako pede para que ele prometa que não vai se meter em coisas perigosas como aquela. Porém, ela se lembra que fazer qualquer coisa perigosa é parte do trabalho dele, mas ainda assim ele diz que promete não fazer mais essas coisas, e diz que está tudo bem. Porém, Isako diz que eles devem fazer um juramento de dedinho, para afirmar uma promessa séria de verdade. Então a garota se perde em seus pensamentos, e reflete que ama Keiya, independente de qual tipo de pessoa ele seja. E bem, ele percebe a situação que está, e diz que se esforçará para não perder o seu dedo. Enquanto isso, a garota continua confusa, e não consegue vislumbrar um futuro ao lado de Keiya, mas ainda assim, Isako quer ficar com ele o máximo que puder, pois assim como ele deu apoio a ela, a garota também quer retribuir apoiando ele de volta, mesmo que seja só um pouco. E bem, após eles voltarem tarde para o hotel da excursão, eles tomam uma bronca da professora, e ela diz que aquilo não é atitude de representantes de classe, então eles se desculpam, e o Uto dá a desculpa de que eles haviam se distraído com os peixes tropicais do mar. Nisso a professora diz que eles pensavam que os dois tinham sido levados pelo mar, e para punir a irresponsabilidade dos dois, ela os proíbe de ir ver os fogos de artifício e ficarem na fogueira. Além disso, ela manda eles ficarem por ali e escreverem um pedido de desculpas. E bem, ao cair da noite, os fogos começam e Isako se lamenta por não estar curtindo a sua juventude com os seus amigos. Nisso, ela repara que Keiya está a encarando, mas ao perguntar o que ele queria, Keiya responde que não era nada, e isso a deixa confusa. Então Isako volta a focar no seu pedido de desculpas. E após tudo aquilo, a excursão de 3 dias e 2 noites na praia havia chegado ao fim, e no dia seguinte, ela vai até Keiya e começa a pegá-lo para testar algo. Porém, ele diz que não está entendendo muito bem o que ela está fazendo, e ela responde que estava tentando arremessar ele longe. Nisso, Keiya pergunta se ela estava brava com ele, mas Isako diz que não é isso, ela apenas estava pensando em aprender defesa pessoal, para assim ela não precisar ficar dependendo da proteção dele para sempre. E ao ouvir isso, Keiya diz que imaginava que ela odiasse violência, e Isako diz que odeia sim, mas usaria ela apenas quando necessário. E Keiya diz que talvez seja bom ela aprender defesa pessoal mesmo, para conseguir garantir a sua própria segurança. E bem, ele diz que irá pensar nisso. Em seguida, se vira para ir embora, porém a garota questiona o que Keiya está levando com ele, e ele diz que é a lição das férias de verão, e diz que irá fazê-las agora. Mas Isako o puxa de volta e questiona se ele iria mandar alguém fazer a lição por ele. Nisso, ele não nega que de fato iria fazer isso, e ela dá uma bronca em Keiya, dizendo que ele não poderia fazer esse tipo de coisa, mas ele diz que não quer fazer as lições, e Isako diz que assim que as férias acabarem, eles terão provas, portanto, ele deveria estudar corretamente para isso. Então, ela chama Keiya para estudar com ela, e ele pergunta se ela dará alguma recompensa para ele, caso ele estude, e Isako diz que ele mesmo poderia se dar uma recompensa, mas ele diz que quer uma recompensa vindo dela. Porém, a garota se lembra que quando ele pediu a recompensa, acabou pedindo para beijá-la, e fica com vergonha, perguntando o porquê dele querer uma recompensa dela. Porém, ele apenas fica a encarando, e Isako aceita dar uma recompensa para ele, mas diz que ele não pode pedir nada estranho, e ele aceita fazer as coisas dessa forma. Nisso ela questiona o que ele iria querer, e Keiya faz os preparativos para um evento a sós com ela, e em seguida vai chamá-la. Mas Isako estranha o fato dele ter pedido para ela usar biquíni, até porque ela havia dito para ele não pedir nada estranho, e isso a deixa com vergonha. Porém, Keiya diz que ela está fofa com aquelas roupas, e explica que quando eles foram à praia, ele não conseguiu ver aquela roupa dela, pois Isako estava se cobrindo com um casaco. Nisso ela o lembra de que foi ele quem pediu para ela se cobrir, e ele diz que só pediu isso para que outros homens não a vissem. E ao ouvir isso, ela fica na dúvida se aquele tipo de atitude seria a mesma de um pai superprotetor, afinal aquilo estava com cara de outra coisa. E bem, ela volta a ficar confusa, pois não tem ideia do que está passando na cabeça de Keiya, e ela também estranha fazer aquilo dentro de casa. Porém, mesmo com tudo isso na cabeça, Isako se sente um pouco feliz, pois seu objetivo era realmente que Keiya admirasse seu biquíni, pois ela o comprou pensando nele. Mas ela se sente envergonhada e diz que irá trocar de roupa, porém ele a pega pelo braço e a leva até o lado de fora, e mostra uma piscina que montou para ela. Além disso, Keiya também comprou fogos de artifício, e diz que eles poderiam fazer um churrasco também, e ela pergunta se ele teria feito isso enquanto ela se trocava, e ele afirma que sim, e diz que a forma como a excursão na praia acabou foi uma pena, e por isso ele resolveu que seria uma boa refazer
trazer aquele momento do zero, para que eles pudessem aproveitar também. E então ela se lembra de quando Keia olhou para ela e percebeu a decepção em seu olhar, por não estar curtindo a excursão. Nisso ela agradece a gentileza dele, e ao entrar na piscina, ela repara que aquele é um típico dia de verão mesmo, e para aproveitar, ela pega uma arminha de água e dispara contra Keia, e então pergunta se ele não iria entrar na água, afinal, ele também deveria aproveitar tudo aquilo que preparou para ela, e ela diz que depois irá ajudá-lo com os preparativos do churrasco. Nisso ele começa a tirar a camisa para entrar na água, e Isako vira o rosto com vergonha, mas para piorar, ele diz que quer entrar na boia junto com ela, mas Isako fala que não vai caber, aquilo é só para uma pessoa, porém Keia explica que se eles se apertarem, cabe duas pessoas também, e após se espremerem, ele diz que os dois couberam, mas Isako explica que ela apenas está em cima dele, e diz que irá sair, mas logo em seguida, ela é agarrada por ele, e sente o seu coração acelerando. Nisso ela pergunta se não o incomoda eles ficarem naquela posição, porém ele fica quieto, e diz que apenas estava pensando em como ela cresceu rápido, e Isako reclama dele estar o tratando como uma criança, mas Keia diz que apenas está elogiando o corpo dela, e Isako o chama de tiozão tarado da Yakuza. E em agosto, dava-se início às férias de verão, e Isako já havia terminado toda a sua lição de casa. Nisso ela recebe uma mensagem de Ando, e a garota a chama para sair com ela, e Katsuki, Isako aceita na hora, pois sair com suas amigas é o contexto perfeito para se sentir uma jovem normal, e ela se sente bem por ter planos de rolê com suas amigas nas férias de verão, afinal, isso é algo que ela não fazia antes. E bem, ela tenta expressar a sua felicidade para o gato, porém ele faz o normal, e a ignora. E bem, ela vai para fora e se oferece para ajudar os empregados a limparem a casa, porém um deles fala que ela não pode, pois se ela fizesse isso, Keia acabaria com eles na hora. Então Isako diz que será mais rápido se 3 pessoas ajudarem, mas os homens continuam negando. Nisso a garota para de insistir, e eles ficam sem entender ela, pois ela agiu muito estranha de repente. E bem, ela vai para o quarto e se sente entediada, pois ficar sozinha sem fazer nada é muito entediante, mesmo que ela já fosse acostumada com isso antes, e ela nota que isso está acontecendo porque ela está andando sempre com o Keia agora. Então ele aparece por lá, e Isako o cumprimenta toda alegre, e nisso ele estranha a atitude da garota, pois o normal é ela ficar brava e mandar ele não entrar em seu quarto sem avisar, e Keia diz que notou o tédio dela, e fala também sobre os funcionários terem dito que ela pediu para ajudá-lo na limpeza. Então ele muda de assunto, e diz que trouxe uma gelatina de anko para ela. Enquanto eles comem, Keia fala para Isako sobre um festival de verão do distrito comercial, e ele conta que eles também vão abrir uma barraca. Isso Keia chama Isako para ir também, para matar a saudade. Isako até gostaria de ir, porém se lembra que provavelmente ela irá encontrar com seus colegas de sua antiga escola por lá, e após ficar muito pensativa, Keia volta a perguntar se ela vai ou não, e Isako responde firmemente que vai com ele. E bem, eles finalmente chegam ao festival, e Isako fica se questionando se a Yukata ficou boa nela, pois ela acha que está estranha, e a garota comenta que tem a impressão de que Keia está apenas ali a trabalho, e ela sente que acabou se empolgando demais ao se arrumar toda para isso, mas logo ela lembra que é normal usar uma Yukata em festivais, e então Keia aparece e chama para irem, e nota que ela veio de Yukata, e Isako diz que apenas aproveitou o momento, afinal só dá para usar ela uma vez por ano, e ele diz que ficou muito bem nela, e após andarem mais um pouco, Isako pede para comer takoyaki, e Keia pede para ela esperar, pois ele ia comprar, mas enquanto ela estava esperando takoyaki, 2 colegas da antiga escola de Isako aparecem e notam a presença dela, porém falam baixo, pois ainda tem medo da garota, e Isako reconhece as 2 também, e se lembra da conversa que tiveram na escola, onde elas demonstraram medo da garota por conta de sua família. E bem, a terceira garota fala com elas sobre Isako e pergunta se elas eram amigas. Nisso as 2 pedem para ela não falar alto, porém a menina fala com Isako mesmo assim, e logo é repreendida pelas outras garotas, que explicam sobre a família de Isako. E bem, Keia retorna e pergunta se aquelas 3 são amigas delas, e ela diz que as garotas eram apenas de sua antiga escola. Nisso as garotas comentam que aquele homem também parece ser envolvido, e então ele pega a mão de Isako e diz que também é um colega de ensino médio dela. Nisso Keia explica para as garotas que eles estão em um encontro, e após saírem de perto delas, Keia explica a desculpa que deu, e diz que só falou aquilo pois achou que Isako não gostaria que elas soubessem que ele também é da facção. E bem, ele questiona se ela quer ir embora, e ela diz que ainda não. Nisso Isako nota que ela não está afim de soltar a mão dele, então ela pede para eles ficarem assim somente durante o festival, e dá desculpa de que podem voltar a aparecer garotas novamente, então deveriam continuar mantendo a aparência, porém ela sente que acabou se complicando ao inventar mais desculpa, mas Keia aceita mesmo assim. E bem, após andarem mais pelo festival, Isako nota uma pelúcia que parece o Keia, e acha o boneco muito fofo. Nisso ela pede para ele segurar a bolsa, pois ela ia tentar pegar ele, e Keia acha que aquele boneco é muito feio, porém diz que se ela quiser ela pode o pegar, mas Isako diz que quer ela mesma pegar o boneco, e ao dar os 2 primeiros tiros, ela erra, e só acerta no terceiro, mas o tiro não é capaz de derrubar o boneco, e assim acabam os tiros que ela tinha disponível, porém a garota está determinada a tentar, mas Keia diz que talvez seja muito difícil para ela. Nisso, ele pega a arma, e após muita concentração e suspense, ele derruba
o boneco no primeiro tiro. E o comerciante fica pálido, pois achou que ia morrer ali naquela situação. Afinal, ele notou como Kei é assustador. E após isso, Kei diz estar contente por ter conseguido fazê-la feliz. Esses dois voltam a caminhar. Ele coloca uma máscara no rosto dela e diz que se ela não quiser ser reconhecida pelas colegas de novo, basta cobrir o rosto. Porém, ela diz que não consegue ver nada com aquilo. E então ela faz uma cara de dor, mas tenta disfarçar pedindo para eles continuarem andando. Porém, Kei nota que o pé dela estava doendo, assim como da última vez. E ela diz que deveria ter ido de tênis. Nisso, Kei diz para eles descansarem um pouco. E Izako se sente culpada por estragar o rolê. E se lembra daquela vez em que eles foram ao zoológico. E bem, ela pega o boneco. E ao olhar para ele, Izako nota que de fato ele parece o Kei, pois tem o mesmo olhar mal encarado. Então, ela o beija e abraça o boneco. E Kei aparece logo em seguida, mas fica quieto e surpreso com a cena. Porém, ele disfarça e diz que trouxe suco de maçã para não atrapalhar ela. Nisso, ela fica se perguntando se ele teria visto o beijo no boneco. E bem, Kei pergunta se ela quer ir para casa depois de beberem. E Izako responde que sim, mas logo bate uma tristeza, pois tudo estava prestes a acabar. E ela diz que o encontro de faz de conta deles foi divertido. Mas ao ouvir isso, Kei rebate, dizendo que em nenhum momento ele encarou um encontro como um faz de conta. Então Izako fica confusa com essa resposta, pois não consegue ter certeza se ele quis dizer algo com isso. E bem, ele diz que as colegas dela estão se aproximando, e ela logo se cobre. E nisso, ele beija a testa da máscara, e Izako fica se perguntando se as colegas já foram embora. E Kei diz que estava mentindo, porém Izako estranha aquilo, e pergunta o porquê dele ter mentido. E Kei diz que fez isso pois ela não costuma jogar limpo com ele. E já no dia seguinte, Izako vai cumprimentar Kei, e ele nota que ela não dormiu, pois está com olheiras gigantes. Nisso, ela explica que ficou sem conseguir dormir, pois iria sair com Ando e Katsuki naquele dia, e isso a deixou muito empolgada. E bem, Kei pede para que ela comece tomando seu café, para tentar se recuperar dessa noite mal dormida. E ele pergunta que horas ela volta, porém ela não responde de forma direta, e só diz que voltará para o jantar. E bem, ela finalmente encontra suas amigas, e Katsuki elogia as roupas de Izako. Nisso, ela confessa que estava muito empolgada para sair com elas, e diz que acabou não conseguindo dormir direito, e por isso estava com aquelas olheiras. Porém, Izako diz que tentou esconder a imperfeição com maquiagem, mas Katsuki apenas dá risada disso. Então elas vão pedir um chá, e Izako reclama, pois não sabia que tinha que puxar tanto ar para tomar chá bubble tea. Nisso, Indo tenta puxar a bebida pelo canudo, e não consegue. Então Katsuki tira uma com a cara delas. Então elas vão à loja de roupa, e começam a testar elas, e vão tirar fotos também, com direito a pose e tudo. E Izako nota que aquele dia se deu muito bem, pois a saída com as amigas dela a divertiu demais. Isso fez Izako se sentir mais próximas dela. E bem, as garotas comentam que aquele dia foi muito divertido, e Indo diz que elas deveriam sair mais vezes. Nisso, as três se despedem, e Izako nota que elas também ficaram felizes, assim como ela. E ao chegar em casa, ela se revira na cama, e diz que teve um dia muito divertido, e por isso, certamente não conseguirá dormir. E ela realmente não dorme. Nisso, o dia amanhece, e Kei vai até o quarto dela chamar por Izako para tomar café da manhã, e ela o confunde com um despertador. E Kei diz que é raro ela enrolar para tomar o café da manhã, pois ela sempre segue as regras à risca. E Izako manda ele não ir entrando no quarto dela desse jeito, porém ele nota que ela acabou não dormindo de novo. E Izako explica que estava muito animada com o que aconteceu ontem, e por isso acabou não pregando os olhos. E nisso, Kei diz que ele trabalha até a noite, por isso ele queria ao menos poder tomar café com ela, e ela diz que já está acordada, portanto ele poderia voltar para a cozinha. E ela explica que apenas não quer que ele a veja com cara de sono, porém Kei diz que ela fica linda de qualquer jeito, mas ela não aceita tão bem a bajulação. Mas ao se cobrir, ela acaba derrubando o ursinho que pegou no festival, e Kei descobre que ela estava dormindo com ele, porém Izako tenta dar uma desculpa, e diz que o boneco ficou ao lado do travesseiro, então ela provavelmente teria o pegado enquanto dormia. Nisso Kei olha melhor para o cachorrinho de pelúcia, e Izako diz que eles realmente são muito parecidos, e ele pergunta se ela acha isso mesmo, e Izako responde que o olhar mal encarado e a franja são muito parecidos. Nisso ele fica paralisado e se lembra que ela estava beijando aquele boneco na noite do festival, e ao vê-lo desse jeito, Izako acha que ele ficou bravo por conta dela ter dito que ele se parecia com um ursinho. Então ela tenta pegar o boneco, mas ele joga o cachorro longe e se deita sobre o peito dela, e isso deixa a garota sem entender nada. Porém ele explica que apenas queria abraçá-la também, pois ficou com inveja do boneco de pelúcia. E o Izako fica sem acreditar, pois Kei está tratando até o boneco de pelúcia como inimigo. Então ela pede para ele sair de cima, pois está pesado. Nisso ele se levanta e começa a olhar para ela. Izako diz que eles deveriam ir tomar o café da manhã, porém ele a abraça e diz que não quer mais saber do café da manhã, e nem do trabalho. Então ela nota que o coração de Kei está muito calmo, diferente do dela. Izako começa a pensar novamente no festival que foram juntos. Então ela acaba dormindo, mas Kei tenta acordá-la, cutucando seu rosto. Porém ela continua dormindo. Nisso ele se lembra novamente de quando ela beijou o boneco de pelúcia, e estranha o fato dela ter beijado o boneco e não ele, já que são parecidos. E bem, Kei tenta beijar ela, mas desiste. E ele se pergunta até quando ela irá fazer ele esperar. Enquanto isso, ela estava lá sonhando com ele e com o festival que eles foram naquela noite. E após muito tempo, o avô de Izako aparece para fazer uma visita.
visita. Mas além dele, ela nota que um amigo de seu avô também estava lá. No caso, seria o chefe da facção Tanuki. E Hisako se lembra que ele sempre a mimou desde pequena. Porém, o outro sujeito, Hisako não reconhece. Então seu avô apresenta ele como seu neto, um estudante que está no primeiro ano, assim como Hisako. E bem, o garoto pergunta se ela tem namorado logo de cara. E ao ouvir isso, Keiya começa a emanar uma aura assassina contra o rapaz, como de costume. Mas o seu avô lhe repreende. E bem, o garoto para com as gracinhas e se apresenta como Mikio Tanuki. Mas ao olhar para o garoto, Hisako sente que ele é um tipo de pessoa que ela não vai gostar de lidar. Nisso, ela vai passar um tempo com suas amigas, assistindo um filme de romance, daqueles mais clichê possível. E Katsuki fica toda emocionada, dizendo que também quer ter uma paixão de filme. E bem, ela pergunta se suas amigas já beijaram. E Indo diz que já beijou um namorado que tinha na época do fundamental. E ao ouvir isso, Hisako fica espantada por Indo ter conseguido isso já no fundamental. Nisso, Katsuki pede para Hisako contar sobre as suas experiências com o beijo. E ela se lembra de quando Keiya tentou beijá-la, mas como ela não deixou, Hisako ainda não havia beijado ninguém. Porém, suas amigas estranham a pausa dela e questionam se ela teria beijado o Keiya. E Hisako mantém dizendo que não, mas Katsuki estranha isso, pois ela e Keiya se dão muito bem. E Indo diz que ele é muito bonito. Portanto, Hisako deveria dar uma chance para ele. E bem, ela conta da vez em que eles foram ao festival juntos. E Keiya teria dito que aquela ocasião entre eles era um encontro a dois. Nisso, Indo se empolga e pergunta se ele teria se declarado para ela. Mas ela diz que não. E diz que não sabe o que ele sente por ela. Tem um outdoor na testa do maluco gritando que ama ela, mas a garota não tem certeza. E enquanto ela fala, as garotas continuam teorizando coisas sobre ela e Keiya. E notam que em um ambiente mais informal, Hisako o chama pelo primeiro nome. Então Katsuki pergunta se ela gosta dele, e Hisako responde que sim. Nisso as duas começam a fazer pressão para que ela se declare logo. Porém, Hisako diz que ainda não está se sentindo pronta para fazer isso. E Katsuki aconselha ela a ir soltando indiretas para ele, para que ele comece a captar as intenções de Hisako. E bem, ela se sente mais aliviada agora, pois essa foi a primeira vez que ela contou para alguém que gosta de Keiya. E além disso, ela sente que acabou falando coisas demais sobre ela, mas acha que isso tudo foi muito divertido. Então ela volta para casa e comenta com Keiya que viu filmes e comeu salgadinho com suas amigas. Mas além disso, ela também revela que falou sobre relacionamentos e paixão. Nisso, Keiya demonstra interesse em saber mais a respeito dessa conversa. Afinal, para ele, Hisako apenas deve ter ficado quieto e ouvindo elas falarem sobre suas experiências românticas. Mas a garota deixa claro que não foi isso que aconteceu. Então ele questiona se Hisako teria falado sobre ele lá. Porém, ela diz que não. E explica que jamais falaria dele nesse contexto de romance. E bem, ela se lembra do conselho de Katsuki sobre ela ir jogando umas indiretas para ele. Então, Hisako pergunta o porquê de Keiya estar demonstrando tanto interesse nessa conversa. E ele responde que estava apenas curioso. Nisso, ela fecha a porta de seu quarto e diz que não consegue entender o Keiya, pois quanto mais ela pensa que ele também a ama, mais ela tem vontade de se aproximar dele. E bem, no dia seguinte, Mikio já amanhece solando alguns jovens na porrada, porém um outro homem o manda sossegar. Caso contrário, ele pode acabar tendo problemas com o líder. Nisso o garoto diz que ele não teve culpa, pois não foi ele que começou a confusão, mas o homem manda o garoto ficar quieto e explica para Mikio que o mau comportamento dele também o prejudica. Afinal, ele também vai tomar bronca junto com o garoto. E bem, no caminho de volta para casa, Mikio vê Hisako pela janela. Então ele some de repente do lado do cara. Nisso, Mikio surge atrás de Hisako e diz para ela que a garota fica muito bonita com o uniforme. Porém, ele começa a passar seus dedos no cabelo dela, mas que aparece na hora e coloca o garoto contra a parede. E isso quase molha algumas alunas que estavam por lá, pois elas dizem que tem dois caras bonitões se tacando contra a parede. E bem, Keiya pede para que Hisako o espere lá fora. Nisso, Mikio questiona se ele estaria fazendo um cosplay de estudante, e Keiya explica que enquanto estiver na escola, ele manterá sua essência de aluno. Então o garoto questiona se seria algum tipo de golpe que ele não tá sabendo, mas Keiya diz que apenas está disfarçado de estudante para proteger Hisako de outros alunos predadores. E ao ouvir isso, Mikio cai na gargalhada e pede para ele o deixar ficar com a sua filha. Nisso, Keiya tapa a boca do garoto e manda ele parar de se achar e chama ele de pirralho de merda. Porém, Hisako aparece bem na hora e Keiya disfarça para fingir que está tudo bem. Nisso, o cara responsável por Mikio finalmente aparece, o encontra e o garoto comenta com ele que acabou de encontrar um passatempo divertido. E com isso, Mikio pede um favor para ele. E então, do nada, ele aparece na sala de aula de Hisako e se apresenta. E logo após ele vai até Hisako e a abraça, porém Keiya aparece para pegá-la de volta e pergunta o porquê do garoto ter se transferido para a escola deles.
E Mikio responde que curtiu a vibe deles dois com os estudos. E bem, Kei agarra Izako para demonstrar ter posse da garota. Nisso, Indo e Katsuki aparecem de repente, perguntam qual seria a relação de Izako com o Mikio. E quando ele ia revelar que era um Yakuza sem mais nem menos, Izako se põe na frente, porém começa a congelar e se complica ao responder. E para evitar que descubram a identidade dela, Izako leva o garoto para conversarem a sós e pede para que ele não fale nada sobre sua família para nenhum aluno. Nisso, Mikio começa a fazer suspense e diz que irá pensar no que fazer. Porém, Izako explica que já se acostumou com aquela turma e fez algumas amigas, e ela não quer perder tudo isso por nada. E assim, Mikio decide colaborar com ela, mas em troca, ele pede para que os dois sejam bonzinhos com ele. E Izako questiona o que ele quer dizer com isso, então Mikio explica que quer apenas ser amigo deles. E bem, Keiya diz a ela que a situação é muito problemática, pois ele não pode se opor tão duramente ao garoto. Porém, Keiya promete que irá proteger Izako e diz que se o garoto não colaborar, ele mesmo vai dar um jeito em Mikio. Porém, ela pede para que ele não faça nada com o garoto. Então eles voltam para a sala e Keiya discute o que os alunos farão no festival cultural. Nisso, Mikio começa a rir, pois acha hilário um tiozão Yakuza ser representante de classe. E Izako começa a se lamentar por ter de ser amiga dele. Além disso, ela também sente que ele pode acabar falando algo suspeito caso ela não fique atenta. E bem, Indo levanta a mão e sugere que eles façam uma peça de teatro para o festival cultural. E a proposta dela é que seja Romeu e Julieta. Nisso, Katsuki diz que elas já escreveram um roteiro. Além disso, ela acredita que a relação entre os alunos será fortalecida com uma peça de teatro. E ao ouvir isso, Izako acredita que será divertido, porém ela prefere ficar nos bastidores do espetáculo. Porém, as amigas dela já tinham decidido o elenco. No caso, Keiya seria o Romeu e a Julieta seria Izako. Nisso, as duas comentam entre si que só estão fazendo isso para ajudar a garota, pois ela é muito devagar com Keiya, e a ideia dela é fazer os dois se apaixonarem enquanto interpretam um par romântico, para que assim eles tragam esse amor para a vida real também. Porém, Izako diz que nunca atuou antes, mas Indo diz que isso não é problema, pois elas irão ensaiar muito. Além disso, Indo diz que eles são perfeitos para assumir esses papéis, e então Keiya aceita se tornar o Romeu da peça, mas diz que não sabe do que se trata Romeu e Julieta, e Indo explica que se trata de uma peça de amor muito famosa de Shakespeare. E bem, Mikio levanta a mão e diz que tem uma objeção a fazer. No caso, ele também quer ser o Romeu, porém Keiya diz que não vai dar, pois o papel de Romeu já é dele, e ele não irá entregar a Julieta para Mikio. Nisso, as garotas ficam espantadas com a atuação de Keiya, pois ele está incorporando muito bem o personagem, mesmo sem conhecê-lo. Então Mikio vai até ele e diz que todos os alunos têm o direito de participar da peça. Nisso, Keiya questiona o que ele quer dizer com isso, e o garoto responde que quer contracenar com Izako apenas para ficar mais próximo dela. E com isso, Katsuki deduz que um triângulo amoroso está se formando bem na frente dela, e Mikio decide resolver aquela situação no Jokenpou, e as garotas ficam apreensivas, torcendo para que Keiya ganhe. Porém, ele perde e o papel de Romeu vai para Mikio. Nisso, o ensaio finalmente começa, mesmo que o elenco não agrade a todos. Então, Mikio começa a colocar para fora os seus dotes artísticos, e Izako apenas o olha com reprovação. Nisso, Keiya entra em cena como Teobaldo e manda Romeu não tocar a Julieta com essas mãos sujas, pois ela é dele. E Katsuki avisa Keiya que ainda não é hora dele entrar, e Indo diz que Teobaldo não tem aquelas falas. E bem, Keiya sugere que ele tenha uma espada de verdade na cena de confronto entre ele e Romeu, pois assim ele conseguirá causar mais de dano. Nisso, as garotas questionam onde eles iriam arrumar uma, e Keiya apenas diz que trouxe a espada com ele. Porém, Izako o impede e leva Keiya para conversar a sós. Então ele diz que não permitirá que uma cena de amor aconteça entre ela e Mikio, porém Izako manda ele aceitar isso, afinal ele perdeu no Jokenpou. E daqui pra frente, ela pede para que ele tente fazer com que a peça seja um sucesso, e com isso ele volta para a sala triste. E Izako pensa consigo mesma que Keiya na verdade está certo. Além disso, ela também queria fazer uma cena romântica com ele. E bem, as amigas dela vão lá falar com Izako e se desculpam pelo rumo que as coisas estão tomando. E Katsuki explica que a ideia delas era ajudar Izako a se aproximar de Keiya, e ao ouvir isso, ela agradece suas amigas por tentarem ajudar, e diz que ainda assim iria se esforçar na peça de teatro. Porém, ao voltar para a sala, Izako demonstra estar com zero interesse de atuar com Mikio.
Mikio e acaba atrasando os outros alunos, pois eles são obrigados a ficarem até mais tarde no ensaio por causa dela. E bem, ela pergunta para Mikio o porquê dele ter pegado o papel de Romeu, e ele responde que fez isso para tentar se aproximar dela e ser o seu amigo. Além disso, Mikio diz que não pode dar em cima dela, senão Keiya fica bravo. Porém, ele acha isso muito divertido, e como Keiya não pode ir contra ele, isso o deixa ainda mais bravo, então ele explica que tem muito tédio, e para piorar, o seu responsável vive pegando no seu pé. E bem, ela pergunta se ele mora com seu avô, e Mikio diz que sim, e explica que seus pais não conseguiam lidar com ele direito, portanto, acabaram o empurrando para o seu avô criar. Então, Isao questiona o que ele fez, e Mikio diz que fez muitas coisas erradas. Nisso, ele entrelaça os dedos com ela, e diz que eles juntos podem suportar o tédio, porém Isako acha ele um cara irritante, afinal, ele veio para acabar com sua vida tranquila de estudante. Então, algumas alunas observam os dois de longe, e dizem que os dois combinam muito. Nisso, Keiya aparece por lá para levar Isako embora, mas antes eles organizam a sala, e Keiya diz que a atuação dela foi péssima, porém ela diz que melhorou bastante após receber algumas instruções mais detalhadas. Nisso ela começa a atuar para provar o que estava dizendo, porém Keiya começa a rir e a puxa para perto dele. Em seguida, ele começa a recitar o poema. E quando o clima estava ficando bom, Isako sente que ele ia beijá-la, mas ele acaba beijando a testa dela. E ele diz ser melhor que Mikio na atuação. Então Isako pensa consigo que achou muito que Keiya ia beijá-la naquele momento. E bem, ela questiona o porquê de Keiya saber as falas do Romeu, e ele explica que decorou tudo, justamente por estar empolgado em fazer o papel. E ele afirma que de agora em diante não vai mais avacalhar o festival. Nisso ela fica imaginando o que teria acontecido caso Keiya realmente tivesse a beijado agora. Então Mikio aparece do nada na sala, falando que tinha ido pegar seu celular, mas diz que acabou vendo algo muito interessante. Então, após aparecer na sala para pegar o celular, Mikio pergunta se está atrapalhando algo, mas Isako responde que já estavam de sair. Porém, o garoto diz que eles estavam na verdade se pegando. Nisso, Isako dá uma bronca dele e diz que nada disso estava acontecendo, mas o garoto diz que viu o rosto deles bem próximo um do outro, como se fossem se beijar. Então ela nota que Mikio estava os observando há mais tempo, e para disfarçar, ela dá a desculpa de que estava apenas ensaiando a peça com Keiya. Nisso, o garoto se aproxima dela e pergunta se Isako estava mesmo falando a verdade. Porém, Keiya entra no meio dos dois e diz que ele de fato estavam ensaiando. Então, ele entrega o celular de Mikio e sai da sala com Isako. E bem, no dia seguinte, a peça segue em andamento, e uma das alunas comenta com o Isako que já finalizou o design dos figurinos e leva até eles para eles darem uma olhada. Nisso, ela nota que o visual tanto da Julieta quanto do Romeu estão muito bem feitos, e a aluna pergunta ao Mikio o que ele acha do figurino, e ele responde com indiferença, afinal, o seu único objetivo ali é contracenar com Isako. E quando perguntam para Isako o que ela achou do seu figurino, a garota responde que ficou ótimo, e a aluna conta que já mostrou os figurinos para os diretores. E Ando decide que as roupas já estão boas, portanto, a única coisa que resta fazer é escolher os tecidos, e Katsuki comenta que há uma loja de tecidos na Rua do Comércio. Nisso, uma das alunas sugere que lá possa ter um tecido igual ao do desenho, e Isako se empolga ao ver todas empenhadas no projeto, e ela diz que é muito bom poder criar algo com a ajuda de suas amigas. Então Katsuki se lembra que no início ninguém estava levando esse projeto tão a sério, mas aos poucos todos foram entrando no clima, e Isako diz que não vê a hora de ver o resultado final de todo esse trabalho. E bem, após ensaiarem mais um pouco, Mikio se lamenta com Isako por conta dela não poder ter o Keiya como seu Romeu. Nisso, ela decide manter a calma e pensar no que responder. Então ela começa a gaguejar e pergunta o porquê dele estar falando isso. E o garoto diz que é fácil perceber essa vontade dela. Além do mais, ele a lembra de que Isako estava dando uns pegas no Keiya, mas ela volta a dizer que nada disso aconteceu. E Mikio então chuta que talvez isso seja um amor não correspondido. E a garota fica vermelha com a fala dele. Então ele nota que acertou na mosca o que ela estava sentindo. E para ele, que apenas finge ser um guardião super protetor, quando na verdade ele também tem interesse em Isako. E bem, ela pede para ele não contar isso ao Keiya, porém Mikio diz que ele não precisa contar nada, afinal está na cara de que ela gosta dele. Então Isako volta a implorar para ele não fazer isso, e o garoto começa a se questionar o que Keiya realmente sente por ela. Nisso, Keiya olha para trás e começa a lembrar de quando estava na sala com Isako, e se lembra de ter dito que daria o seu máximo para fazer a peça ser um sucesso, pois dessa forma ele a faria feliz. Porém ele se arrepende de dizer isso. E bem, Mikio nota que Keiya está olhando para ele, então ele manda Isako dar um tchauzinho para Keiya, e ele acena de volta. Nisso Ando pergunta se ele não vê nenhum problema na Isako ser um par romântico de Mikio.
Mikio, e Keiya apenas se mantém na dele e volta a abrir os braços para as garotas tirarem a medida de suas roupas. E no caminho de volta para casa, Hisako diz estar cansada de falar com Mikio, pois além de ter que conversar com ele no ensaio, ela também precisa falar com o garoto até no recreio. Então Keiya acende um cigarro e a deixa falando sozinha. Nisso ela chama a atenção dele e nota que Keiya aparenta estar de mau humor com alguma coisa. E ele diz que eles não deveriam baixar a guarda com o Mikio em nenhum momento, pois o garoto pode estar tramando algo para ferrar com eles. Portanto, Keiya não confia nele. Mas Hisako diz que não está entendendo nada, e ele diz que a garota se deixa enganar muito fácil. E bem, no dia seguinte, Mikio pergunta o que ela gosta no Keiya. Nisso a garota fica vermelha e pede para ele não falar isso tão alto, pois ela já havia deixado claro que gosta de Keiya em segredo. Então ele chama a atenção de todos e começa a falar sobre a real intenção da garota. Porém, Hisako se põe à frente dele e promete responder o que ele quiser, contanto que Mikio não fale dos seus segredos para ninguém. E o garoto volta a perguntar o que ela gosta no Keiya, e Hisako diz que gosta de muitas coisas nele, pois acha que gosta dele desde quando o conheceu, pois ele é a pessoa que sempre esteve ao lado dela para ouvi-la. E agora que ela está falando dessas coisas, ela sente que está gostando ainda mais de Keiya. E por falar nele, Keiya olha aquela cena e vai até Mikio, atacando ele. Nisso todas as garotas se assustam com a cena e a espada se quebra ao meio. E nisso Keiya pergunta o que a diretora achou de sua performance, mas todas ficam sem reação. E então Hisako o chama para o terraço para falar sobre isso, e ele explica que já não estava mais conseguindo se segurar, mas ela diz que ele não deveria fazer isso àquela hora, até porque ele havia prometido que não atrapalharia o desenrolar da peça. Nisso ele pede para que Hisako elogie a paciência que ele teve até então, e Keiya diz que não vai conseguir continuar caso ela não o elogie. E ao ouvir isso, ela reluta de início, porém Hisako sente que o melhor a se fazer no momento é obedecê-lo. Além do mais, ela também se sente aliviada ao ver o garoto tomando um corretivo, e Hisako se lembra que Keiya sempre foi desse jeito, portanto, ela também se sente culpada por não ter dado a atenção que ele estava precisando. E bem, ela começa a acariciar sua cabeça, dizendo que ele foi muito bem durante todo esse tempo, e então ele a puxa e a abraça, colocando ela em seu colo, e após passar um tempo desse jeito, Hisako diz que já é o bastante, porém Keiya ainda quer mais, pois é raro que ela o toque assim. Enquanto isso, Mikio fica escondido ouvindo tudo, e ele logo percebe que Keiya também está apaixonado, como ele já esperava, e Mikio demonstra ter interesse em acabar com tudo aquilo. E bem, ao voltar para a sala, Ando pergunta se Keiya já está mais calmo, e ele diz que sim, e se desculpa pelo incidente, e Ando pergunta o porquê deles terem brigado, e Keiya responde que tinha um inseto na barriga de Mikio, e ele apenas quis matá-lo, mas acabou excedendo um pouco no uso da força. Nisso o garoto vai até ele e diz que Keiya é um cara maneiro, pois ele também usa inseto, mas ao ouvir isso, Katsuki não acredita em nenhuma palavra dita, e Ando explica para os dois que eles estão no meio dos preparativos do festival, portanto eles não podem mais brigar por ali, caso contrário, irá atrapalhar a todos. E ela diz que para o festival ser um sucesso, ela precisa da cooperação de toda a sala, e Ando começa a pedir para eles arrumarem as carteiras derrubadas, e quanto aos outros, eles irão voltar ao ensaio. Então Mikio questiona se o inseto que Keiya estava falando naquela hora era ele, mas Keiya apenas vira o rosto ignorando o garoto, porém ele insiste em ser chato, e pergunta se ele já levou Hisako para a cama, e Keiya sai andando e o deixa falando só. Nisso Mikio alerta que ele deve tomar cuidado com os insetos, pois alguma hora um deles pode fazer alguma maldade. Então Keiya pergunta se ele estava falando algo, e Mikio nota que a estratégia dele é ignorá-lo, porém Keiya volta a falar com o garoto, e se desculpa por ter batido nele daquele jeito, pois para ele, o garoto merecia ter levado um golpe ainda mais forte. E bem, Hisako pergunta para Keiya se ele está bem mesmo com aquela situação. Ele responde que acha que está bem, e já em outro dia de ensaio, a diretora informa que só falta 5 dias até o festival, e nesse dia havia chegado as roupas do figurino da peça. Nisso todos se empolgam e começam a tirar fotos, e Hisako se sente um pouco tímida quanto a isso, e Mikio comenta com Keiya que a sua roupa está muito apertada e rígida em seu corpo, e ao ouvir eles conversando, Hisako olha para trás, e nota que Keiya está muito estiloso com aquela roupa, porém ela vira o olhar, pois sente que estão encarando demais, mas logo em seguida ela volta a encará-lo, e os dois ficam parados se olhando. Nisso Ando comenta que o clima entre Julieta e o Teobaldo está muito bom, e Katsuki nota que ela não está nem aí para o seu Romeu. E bem, eles preparam Julieta para entrar em cena, porém Hisako manda muito mal, e Ando comenta com Katsuki que não esperava grandes resultados de Hisako desde o início, e por isso acabou acomodando ela a não se empenhar tanto no ensaio. E embora Hisako tenha dito palavras fortes de determinação, Ando já sabia que isso não duraria por muito tempo,
E bem, ela pede para refazerem a cena, e após uma longa sessão de ensaio, eles se preparam para ir embora. E Ando diz que Mikio e Keiya tiveram uma ótima performance. Já a Isako, elas apenas encaram a garota sem saber o que dizer. Nisso, Mikio se intromete e diz que as diretoras provavelmente já desaprovaram a atuação dela. E ao ouvir isso, Isako se desespera, pois em sua cabeça ela havia melhorado muito. Nisso Keiya rebate o que o garoto disse, e diz que Isako atuou muito bem como Julieta. Porém, Mikio afirma que ele está mentindo de cara lavada, afinal, é evidente que ela não atuou nada bem. E Isako dá razão ao Mikio, então o garoto diz que ela é uma excelente atriz ruim, e isso termina de derrubá-la. Nisso Keiya tenta consolá-la, dizendo que mesmo que a peça seja um fracasso, ninguém irá morrer com isso. Porém, Mikio diz que essa não é a melhor forma de consolar alguém, até porque Isako quer que a apresentação seja um sucesso. Nisso a garota fica pensativa e se questiona do que fazer para melhorar a sua performance a tempo. E então ela começa a se cobrar muito, pois se o festival for um fracasso por sua culpa, Isako vai se sentir muito mal, e Mikio sugere que eles fiquem um pouco mais para ensaiar. Nisso, ela aceita na hora, mas Keiya diz que não é necessário ele ajudar ela, afinal, ele também sabe as falas do Romeu e poderia ensaiar com Isako, mas ela diz que não pode fazer isso, pois o seu Romeu é o Mikio, portanto ela deveria sincronizar os passos com ele, e o garoto coloca a pilha, dizendo que ela está certa. E por estar com tempo livre, ele se propõe a ficar mais tempo para ensaiar, então Isako reflete que o garoto só está fazendo aquilo por puro capricho, e não para ajudá-la, mas ainda assim, ela se sente grata. Então, ela nota que o Keiya está observando o garoto atentamente, e pergunta o que ele tem, e Keiya responde que não é nada. E bem, após ensaiar até mais tarde, ela agradece a ajuda de Mikio, e Keiya se apressa para eles irem embora logo. E no caminho, ela volta a ensaiar as falas da peça, porém Mikio comenta que ela parece estar lançando uma maldição em alguém. Além do mais, ele diz que os movimentos dela continuam muito travados, e Mikio começa a interpretar do jeito certo, e Isako nota que o garoto realmente é muito bom atuando. Nisso, ele pede para ela tentar atuar como ele, e ela tenta, mas Mikio percebe que ela está com a voz muito para dentro, então ela volta a atuar, e o garoto aproveita esse momento de distração para imobilizá-la com a sua faca. Nisso, Keiya aponta sua arma na direção do garoto, e ele manda Keiya não se mexer, caso contrário, ele iria furar Isako. E assim, um carro surge próximo a eles. Nisso, Mikio manda Keiya entrar, porém ele questiona o que o garoto está tramando, e Mikio novamente o manda entrar no carro, então ele obedece, mas Isako começa a fazer muito barulho, e o garoto pede para que ela fique quieta, caso contrário, ele irá cortá-la. Nisso a garota o encara e percebe que ele não está brincando, e Mikio diz que esse recado também vale para Keiya. E quando eles entram no carro, o homem responsável por mantê-lo rendido comenta que é aquela primeira vez que está tocando em uma arma de verdade, e os dois caras da frente estranham o fato de Keiya ser da Yakuza, pois ele não tem uma aparência muito intimidadora. E bem, Isako olha pela janela e nota que não é possível ver nada do lado de fora, e além disso, ela também não tem noção de quanto tempo se passou desde o sequestro dela. E para piorar, Isako nem ao menos sabe aonde os caras estão a levando, e após chegarem no local, Keiya volta a questionar quais seriam os planos de Mikio, e o garoto apenas tira uma com ele, dizendo que ser impaciente afasta as mulheres, e ele revela que anda se sentindo muito entediado ultimamente, pois todos os dias de sua vida são a mesma chatice. Além disso, ele também reclama do seu vigia, pois o cara anda pegando no pé dele mais do que o normal, chegando ao ponto de não deixá-lo sair por aí para arrumar brigas. E ao entrar no local, o garoto manda seus capangas amarrarem Keiya, e Mikio explica que andava muito entediado, até conhecê-lo. Nisso ele se lembra de quando Keiya o chamou de pirralho de merda, e o aconselhou a não ficar se achando muito. Ele relata que ficou com medo naquele dia, e por isso ele queria sentir aquela sensação novamente, e para irritá-lo, ele ameaça violentar Isako e a joga no chão. Nisso Keiya se enfurece, mas o capanga do garoto ameaça atirar se ele se mexer, e Mikio diz a Isako que se ela ficar quieta, o seu capanga não irá atirar. E bem, ele pega o seu canivete e começa a cortar a roupa da garota, porém ela começa a se debater, e Mikio diz para ela se acalmar, pois ele promete que será gentil na primeira vez dela, e ao olhar para ela, ele nota que a garota está com medo, então ele diz que Keiya não virá salvá-la. Enquanto ele fala vários absurdos, Isako entende que ele é só um adolescente problemático que quer destruir a sua juventude, porém ela decide agir, e aplica um quebra-nozes na bolinha do garoto. Nisso, Keiya aproveita a distração dos capangas e derrota dois deles após se libertar de suas algemas, e em seguida ele atira de raspão no terceiro compasso do garoto. Então Isako se levanta e vai até Keiya abraçá-lo, e Mikio aplaude toda aquela cena, pois Keiya atendeu às suas expectativas. Nisso ele aponta a arma para o garoto e pede para Isako se afastar, e Keiya explica que Mikio fez uma coisa imperdoável, porém ela pede para ele não o matar, pois isso irá arruinar a apresentação do festival. E ao ouvir isso, Keiya fica sem entender nada, e Isako explica que eles não podem deixar todos os esforços dos outros alunos irem por água abaixo, apenas por
por causa de Mikio. E ela diz que no fim, nada aconteceu. E nisso Kia decide fazer as coisas conforme a vontade dela, e Mikio usou por isso. Porém, Isako afirma que não quer vê-lo mais em sua frente depois que o festival acabar. E bem, o garoto questiona se Kia não está sendo muito molenga, e ele confirma que de fato está. Mas para não deixar passar impune, ele dá um socão no estômago do garoto e pega as chaves da algema. E depois disso, ele liga para o supervisor do garoto, que por sinal estava muito preocupado com o Mikio. Nisso Kia se apresenta e diz que não é o Mikio que está falando. Então o supervisor começa a estranhar aquilo, mas Kia o deixa por dentro de tudo e explica que o garoto havia atacado a sua preciosa Isako. E além disso, ele informa que não pretende fazer nada a respeito. No entanto, Kia avisa que se algo do tipo voltar a acontecer, Mikio irá pagar caro por mexer com a sua mulher, pois ele não irá se importar com o líder ou qualquer facção. E bem, ao voltar ao carro, ela questiona para quem ele estava ligando, e Kia está falando com o 4 olhos supervisor de Mikio. Então ele pergunta se ela está bem, e Isako responde que sim, pois ela conseguiu atingir as bolas do garoto em cheio, tudo graças ao seu treinamento. Nisso ele diz que ela ficou mais forte, e ela explica que acaba se metendo sempre em perigo quando está com ele, e por conta disso, ela já está acostumada. Além do mais, Isako já sabia que ele iria protegê-la, então ele acaricia o rosto dela e dá partida no carro. E no caminho, ela pergunta como ele se soltou das algemas, e Kia diz que precisou apenas deslocar seu punho, mas agora ele já havia colocado no lugar. E bem, após todo esse caos, finalmente chega o dia do grande festival, porém, Indo informa que Mikio não teria ido ao colégio, e os alunos comentam que ele já não vinha à escola há tempos, mas Indo diz que ele havia prometido ir no dia da apresentação. Então Isako questiona o porquê do garoto ter parado de ir à escola, e ela deduz que ele teria perdido interesse no festival por conta do ocorrido com Keia, e nisso as diretoras ficam na dúvida do que fazer, e Keia se oferece para ser o Romeu, mas Indo o lembra de que ele faz o papel do Teobaldo. Então ele explica que é mais fácil procurar alguém para substituir o Teobaldo, pois ele possui poucas falas, e além disso, Keia afirma já ter as falas de Romeu decoradas, e se vendo sem saída, Indo decide deixar o papel com ele. Porém, Mikio aparece bem na hora, então Katsuki pergunta se tinha acontecido alguma coisa, mas o garoto diz que estava tudo bem. Nisso todos começam a preparar as coisas para o festival, e Mikio tenta se enturmar com Keia e Isako, porém ele entra na frente dela e manda o garoto ficar longe da garota, e Keia volta a lembrá-lo que ele só saiu vivo naquele dia por causa de Isako, mas Mikio diz que não pediu para sair vivo de lá, e o garoto comenta que mudou sua visão sobre Isako naquele dia, pois ela demonstrou ter mais garra do que parece, e ele explica que pretendia ensaiar a sério até a apresentação, porém o seu supervisor ficou uma fera com ele, e lhe deu uma surra, e por conta disso, Mikio levou muito tempo para se recuperar, e Keia se lamenta por não ter sido ele a bater no garoto. E enquanto eles jogavam conversa fora, o evento estava prestes a começar. Nisso Indo manda os três se apressarem, porém antes de sair, Mikio pede para falar com Keia. E bem, Isako se sente aliviada por seu par ter ido para a apresentação, mas ao mesmo tempo, ela também está odiando a presença dele ali, então ela volta a focar a sua atenção na peça de teatro, para fazer ela ser um sucesso. E após deixarem tudo pronto, o intérprete de Romeu é chamado para entrar na cena, mas quando ele sobe ao palco, não era mais o Mikio, e sim o próprio Keia. E ao ver isso, todas as garotas ficam confusas. Nisso Mikio vai até elas, e Isako pergunta o que está havendo. Ele revela que trocou de papel com o Keia, pois ele assumiu que isso deixaria a garota mais satisfeita. E ela diz que ele não pode sair decidindo as coisas sozinho, afinal, isso atrapalha a todos. Mas para Indo está tudo bem, até porque isso vai aproximar Isako do garoto que ela gosta, que no caso é o Keia. E Indo explica que o plano delas desde o início era aproximá-la dele. Portanto, agora eles só precisam interpretar os papéis com perfeição e surpreender a plateia. E bem, finalmente chega a vez de Isako entrar em cena. Nisso, ela anda até ele e para em sua frente, e Keia começa a atuar. E explica que quando a música acabar, ele irá até aquela bela donzela para tocá-la e livrar a sua carne da profanação. Enquanto isso, ele interage com ela. E Isako começa a sorrir de forma escancarada, e ela explica que quando está atuando com Keia, ela sorri naturalmente, diferente de quando está com o Mikio. E bem, Romeu toca a mão de Julieta e pede para ela lhe perdoar, caso venha a feri-la. E após essa fala, chega a hora do tão esperado beijo, e ela sente que enquanto estiver atuando na peça, ela não precisa esconder que gosta de Keia. Então eles se aproximam e se beijam. Nisso, Indo se sente satisfeita, pois no fim, o seu plano foi um sucesso. Mas Mikio continua entediado como sempre, e diz que aquilo é uma chatice. E ao final da peça, Katsuki parabeniza o bom trabalho de todos, e embora ela tenha ficado apreensiva em alguns momentos, no fim deu tudo certo. Porém, Romeu e Teobaldo ainda estão tomando uma bronca de Indo. E quanto a Isako, ela estava se sentindo elogiada por todas as alunas, pois a atuação dela naquele dia foi a melhor de todas. Então uma das garotas afirma que isso só pode ser o poder do amor, e outra aluna revela que ficou com medo quando os dois trocaram de papéis, porém a atuação de
Isako era a mais preocupante de todas. Então Kei e Mikio fizeram bem em trocar de papel. E para finalizar o dia, eles decidem tirar uma foto todos juntos. E bem, Isako questiona como os dois fizeram para trocar os figurinos. E Kei explica que Mikio já havia feito os ajustes da roupa. E ele pergunta se ela ficou brava com isso. Mas ela responde que não. Afinal, a peça foi muito bem. Além do mais, as pessoas disseram que essa foi a melhor atuação dela. E ele comenta que ela deu umas improvisadas em algumas falas. Nisso, Isako fica toda corada e dá a desculpa de que estava apenas seguindo ele. Afinal, em cima do palco, ela era Julieta e não a Isako. Porém, ao analisar melhor do que disse, ela sente que acabou dando uma desculpa muito fraca. E que diz que ela está falando com uma grande atriz. E para entrar nesse clima, ele se ajoelha e beija a mão dela. Então ele começa a proferir as falas de Romeu, aquelas que ele fala um pouco antes de beijar a Julieta. Nisso, Isako se assusta e pergunta o que ele estava fazendo. E Kei diz que estava apenas dando o beijo de um peregrino, pois agora ele era o Romeu e não o Kei. Porém, Isako o manda parar, pois a peça já havia acabado há muito tempo. E galera, esses foram episódios de 1 a 9 desse anime incrível. Se você quer a continuação, quer saber mais do amor desses dois, deixa o like, se inscreve e vamos que vamos rumo aos 400 mil inscritos. E eu vejo você no próximo vídeo. Fui!